Então, queridos, nosso tema de hoje é a ferida mortal e a questão oriental, a América e o Oriente. Esse assunto, queridos, ele é bem extenso, então, por mais que eu queira, né, nós não vamos conseguir abarcar esse assunto todo, em toda a extensão, e até algumas possíveis dúvidas que a gente pode ter em relação à América, ao Oriente, mas hoje, nessa live aqui, pela graça do nosso Deus, nós vamos trazer detalhes, assim, né, pela graça de Deus, maravilhosos, que Deus nos deixou através da profetisa, através dos pioneiros que ele levantou no passado, né? Então, pela graça do nosso Deus, nós vamos ver detalhes em relação a esse assunto. Principalmente hoje nós vamos focar mais ainda na questão da ferida mortal. Então, queridos, vamos ver alguns detalhes aqui em relação à ferida mortal. Mas primeiro, um princípio muito, muito importante é esse aqui. Esse texto, ele talvez é um dos textos mais conhecidos, né, da nossa igreja, é um texto que nós utilizamos, né, às vezes um texto parece até melódico, né, um texto tão bonito, mas hoje nós vamos entender esse texto no sentido real, né, na questão mais forte em relação a nós como um povo. Porque, veja só, olha o que o Espírito de Profecia vai dizer para nós. Ela diz assim, ó, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Então, o primeiro ponto, meus amados, que é um princípio aqui fundamental para nosso estudo hoje, veja que o Espírito de Profecia diz que nós não devemos temer nada em relação ao futuro. Mas tem uma coisa que ela diz, que se isso acontecer, aí nós devemos realmente temer. E o que nós devemos temer se acontecer? Se nós nos esquecermos a maneira em que o Senhor nos guiou lá no passado e o ensino dele em nossa história passada como um povo. Então, nós estamos falando agora como um povo adventista. Então, Deus, ao longo dos anos, nós temos que lembrar que a igreja adventista ela tem uma história. Então, nessa história, Deus foi guiando a história da igreja adventista, e quando nós falamos em profecias, né, hoje nós sabemos que no meio adventista nós temos diversas visões para diversas profecias, diversas interpretações, mas quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que Deus veio levando a sua igreja a um entendimento, e também algumas profecias estavam se cumprindo na época dos pioneiros, e isso foi ao longo dos anos, né, eles iam vendo as coisas se cumprindo, iam publicando, Ellen White estava viva, ela ia falando dos acontecimentos, e então o entendimento era construído ao longo dos anos. É isso que ela está dizendo quando ela diz, olha, nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que a gente esqueça disso, da forma como o Senhor veio nos guiando no passado. Veja, ela usa a palavra esquecer. Agora, imagine, você só esquece de algo que você já conheceu, né? Você já viu e por algum motivo você esqueceu, você já estudou um assunto e esqueceu. Agora, imagine se você nem conhecer a forma como Deus guiou o povo no passado. E isso não é só motivo de temer, mas de estremecer. Então, por isso que é importante nós estudarmos a história da nossa igreja, estudarmos o que aconteceu em relação às profecias. Ellen White esteve viva durante vários anos de ministério, então nós precisamos compreender como foi que, ao longo dos anos, as profecias foram sendo entendidas. Por que isso é tão importante, queridos? Nós vamos entender isso quando nós aplicarmos, quando nós vermos todo o cenário do que estava acontecendo na época deles, em relação ao Apocalipse 13 e Daniel 7, nós vamos começar a divisar o quão importante é a gente estudar os nossos pioneiros junto com o espírito de profecia, né? Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, nós vamos, pela graça de Deus, ver esses detalhes. Então, esse é o princípio que nós vamos utilizar hoje. O primeiro ponto que nós vamos falar, queridos, quando nós falamos em ferida mortal, isso é muito importante começar falando da imagem da besta, antes da gente chegar propriamente dito na ferida mortal. Por que é tão importante a gente entender isso? E eu peço até que os irmãos que estiverem anotando, anotem os textos que nós vamos utilizar, porque é a partir daqui que a gente vai traçar a história do entendimento adventista, falando da época que os pioneiros estavam vivos, sobre a besta e a imagem da besta. E por que é tão importante? Porque quando nós traçamos corretamente quem é cada um na profecia, como cada um aparece, aí, de forma clara, sabendo quem é quem, nós vamos conseguir discernir o tempo de cada poder, ok? Então, vamos analisar o seguinte em relação à imagem da besta. Então, se você estiver anotando aí, você coloca assim, ó, imagem da besta, ok? Então,
O que é a imagem da besta? No Grande Conflito, página 443, Ellen White diz assim: quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Então veja o seguinte, queridos, vamos analisar um detalhe aqui. Quando nós pensamos em imagem da besta, se você quiser, inclusive, né, para quem vai dar estudos bíblicos no futuro sobre isso, sobre Daniel, Apocalipse, tudo isso, você pode anotar assim bem, para ficar bem didático assim, ó, imagem da besta. Aí você coloca lá, né, uma setinha. O que é isso? A imagem da besta, ela é formada quando o poder religioso, ele dirige o governo civil. Então, é o poder religioso dirigindo o governo civil, de tal forma que os desejos da igreja, os propósitos da igreja, eles são realizados ali pelo Estado, ok? Então, quando nós temos essa figura de igreja, ou seja, um poder religioso dirigindo um governo civil, nós temos nisso aí, quando o governo, quando um congresso, ele apoia instituições e leis que são da igreja, de governos religiosos, nós temos, então, uma imagem da besta. Agora você pode parar para pensar e dizer assim, bom, isso aí, então, é muito claro, todos nós sabemos disso. Mas nós vamos ver o que aconteceu lá no passado na nossa igreja, que é de ficar pasmo. Como assim? É algo muito surpreendente que aconteceu naquela época, quando os nossos pioneiros estavam vivos, e nós vamos entender quão importante é para o adventista do sétimo dia entender corretamente a profecia. Porque se nós não compreendermos a profecia da forma como ela se apresenta, nós vamos olhar o acontecimento diante dos nossos olhos, nós estaremos alheios à realidade que se encontra ali na nossa frente. Foi isso que aconteceu no passado, nós vamos ver isso. Então, o primeiro ponto, antes da gente chegar na história, nós estamos estabelecendo cada poder. Então, nós temos a imagem da besta, e nós já vimos o significado dessa imagem da besta, e nós vamos ver agora outro detalhe. Ela diz assim, ó, é um texto muito conhecido esse aqui também, ó. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoiem as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável. Então, da mesma forma que nós vimos no primeiro texto, ela agora vai falar de uma forma mais prática. Quando nós teríamos essa imagem da besta? Então, nós vimos que a imagem da besta, ela acontece quando as igrejas se unem e influenciam o Estado para que ele apoie seus decretos, né? Imponha seus decretos e apoie suas instituições. Quando isso acontecesse, Ellen White está escrevendo isso aqui no Grande Conflito. Agora, tem muitas coisas que nós vamos falar hoje, e principalmente sobre o Grande Conflito, que é de extrema importância a gente entender. Ela disse que quando acontecesse isso, então a imagem da besta estaria formada. Agora, a questão é, quando isso aconteceria? Né? Quando que nós vamos ver isso? Ou quando que nós vimos isso? Em que momento esteve isso? Para a gente poder entender isso, queridos, eu agora peço que vocês anotem essa referência aqui, ó, a mensagem do terceiro anjo de 1893, página 25. Isso aqui, meus amados, essa história, todo adventista do sétimo dia precisa saber disso. Por quê? Nós vamos entender a importância gigantesca para nós, adventistas, entendermos o que aconteceu aí com a Ellen White viva, presenciando tudo que a gente vai falar aqui agora, e nós vamos ver quais foram as palavras dela depois que tudo isso aconteceu. E aí você vai perceber a importância, por isso que ela diz, ó, nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que a gente se esqueça da forma como Deus nos guiou no passado. Então, o que é que está acontecendo aqui? Só para resumir, qual é o cenário, qual é o contexto do livro A Mensagem do Terceiro Anjo de 93? Veja, naquela época, lá em Chicago, eles estavam comemorando os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. E a gente vai falar sobre isso já já, em relação às profecias bíblicas. Mas eles estavam comemorando 400 anos já, né, do descobrimento ali das Américas e tudo. E aí eles fizeram essa feira mundial em Chicago. Só que o que aconteceu? Nesse momento,
quando eles estavam perto já de inaugurar ali a feira, ocorreram uns atrasos na construção, alguns atrasos nas obras, e aí o que foi que ocorreu? Algumas pessoas se reuniram e disseram o seguinte, olha, nós, né, os líderes do evento, nós vamos ter que colocar o pessoal para trabalhar 7 dias por semana, de domingo a domingo. E aí, quando eles iam fazer isso, aí a igreja presbiteriana, ela chegou e falou assim, olha, não, os líderes da igreja presbiteriana falaram, não, 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 nós não vamos permitir isso. Nós não vamos permitir isso porque o domingo é um dia sagrado, o domingo é o dia do Senhor. Não podemos permitir que eles trabalhem aos domingos. Aí o que aconteceu? Começou-se uma movimentação, isso em 1892 e 93. Começou-se uma movimentação entre as igrejas evangélicas e eles começaram a fazer abaixo-assinados. Esses abaixo-assinados, queridos, eles chegaram a milhões de pessoas assinando esses abaixo-assinados. E quando eles assinaram isso, eles levaram para o Congresso dos Estados Unidos, Congresso americano. Eles chegaram, conseguiram essas petições e levaram. Só que quando a T. Jones e outros, eles viram isso, eles pensaram, nós temos que fazer alguma coisa. Detalhe, viu? Para que as pessoas não confundam. Nós não estamos falando aqui da história de 1888. Talvez algumas pessoas conheçam a história de 88, quando a T. Jones viu, né, aquele projeto de lei que ia sair a questão dominical ali, ele foi lá dentro do Senado, né, e aí ele conseguiu barrar a lei. Nós não estamos falando desse momento, estamos falando de cerca de 4 a 5 anos depois desse momento, que a T. Jones já tinha ido no Congresso e tinha barrado a lei dominical, ok? Então, agora nós estamos 4 anos à frente. Quando você vai 4 anos à frente, nós estamos falando desse contexto agora. Então, eles disseram, não, nossos membros da igreja não vão trabalhar aos domingos. E aí começou essa movimentação entre as igrejas evangélicas. Ok. Quando eles levaram para o Congresso, aí agora nós vamos ler isso aqui que a T. Jones vai dizer, olha só. Quando surgiu o primeiro movimento em favor da legislação religiosa por parte do Congresso dos Estados Unidos, vocês vão se lembrar de que começamos a circular uma petição que, na verdade, era um protesto contra qualquer coisa do tipo. Quando a questão do fechamento da Feira Mundial aos domingos veio à tona, o assunto foi igualmente trazido perante o Congresso por meio deste protesto. Nós vamos ler qual foi o protesto que os adventistas começaram a levantar, e os adventistas também começaram, né, alguns adventistas, nós vamos ver que não foram todos, alguns adventistas perceberam que poderia estar vindo pela frente, e também, do seu lado, fizeram abaixo-assinados. Aí, olha só como foi o protesto que eles apresentaram para o Congresso, olha só. Nós, abaixo-assinados, cidadãos dos Estados Unidos, vimos respeitosa, mas veementemente, protestar contra qualquer ação do Congresso que leve o governo dos Estados Unidos a comprometer-se com qualquer tipo de união da religião com o Estado, mediante a aprovação de qualquer projeto de lei ou resolução referente ao fechamento da Exposição Mundial de Colombo aos domingos, ou que leve, sob qualquer outra forma, o governo a se colocar no caminho da legislação religiosa. Pronto. Agora eles se colocaram na situação, né, na batalha, e dizendo, olha, nós estamos aqui protestando contra essa ação porque o governo dos Estados Unidos não pode se intrometer em questões religiosas. Percebe? Eles se colocaram na questão. Na revista American Sentinel, em 1892, eles colocaram o seguinte, ó, foi iniciado um movimento por pessoas bem intencionadas, visando influenciar o Congresso a decretar que a Feira Mundial de Chicago, em 93, permaneça fechada aos domingos. Como cidadãos americanos e trabalhadores assalariados, afirmamos que o Congresso excederia seus poderes caso decidisse legislar sobre questões dessa natureza, pois o governo dos Estados Unidos é não sectário. De fato, os dias em que os trabalhadores terão a melhor oportunidade à Feira Mundial seria aos domingos. Uma visita à Feira Mundial, uma análise dos frutos do gênio humano, não pode tender à desmoralização ou depravação. Visitar a exposição e contemplar as artes e ofícios dos povos de todas as nações só pode nobilitar o visitante, ampliar sua esfera de inteligência e expandir sua natureza solidária. Então, veja que os adventistas se posicionaram, né? Alguns perceberam a situação que estava acontecendo, e eles, então, se posicionam, né, diante da situação e dizem, olha, não permitam, não façam isso. Vocês estão entrando num terreno que não deve entrar. Agora, olha só. Não existe aqui qualquer ideia ou intenção de profanar o sábado, mas insistimos para que o Congresso se abstenha de legislar sobre um tema completamente alheio à sua esfera de atuação.
Esse foi o pedido. Não entrem nisso, isso não está na esfera de vocês. Agora, olha só, vamos passar aqui. Jones aí continua dizendo o seguinte: o projeto de lei Breckinridge recebeu semelhante protesto. O mesmo aconteceu com o projeto apresentado no Congresso no ano passado para impedir a entrega de gelo aos domingos. Preste atenção nisso, ó. Eles estavam se colocando, né, contra e protestando até mesmo quando uma empresa quis entregar gelo, né, mas quiseram impedir essa empresa de entregar gelo aos domingos. Aí eles ligaram o sinal de alerta, falou, opa, não. Olha que interessante, né? Mas vamos continuar. Portanto, nosso protesto nessa questão se mostra contrário a que o Congresso se envolva com esse assunto sob qualquer forma. Infelizmente, porém, ele o fez, como nós naturalmente sempre esperamos que o fizesse. Agora, olha só. Aqui que está o ponto, queridos. Lembra que nós iniciamos falando assim, ó. Nada temos a temer quanto ao futuro, a não ser que nos esqueçamos da nossa história passada, né? Veja só. Olha o que aconteceu quando alguns adventistas perceberam o problema que viria pela frente. Eles estavam entendendo profeticamente qual seria o resultado de tudo aquilo, e eles disseram, nós temos que fazer algo, nós temos que nos posicionar. Então, o que é que eles fizeram? Os adventistas, aqueles que eram a favor da liberdade religiosa, eles começaram a fazer, né, circular algumas petições e pediram para as pessoas assinarem também. Como as igrejas evangélicas fizeram as petições deles e milhões assinaram, os adventistas do seu lado, eles também pediram para que as pessoas assinassem essa petição. Mas, queridos, preste bem atenção na resposta que eles receberam. Veja só. Enquanto fazíamos circular essas petições, as pessoas não acreditavam que o assunto fosse tão importante a ponto de valer a pena o trabalho de assinar o documento. Olha só. Mesmo quando julgavam legítima a petição em si. As pessoas reconheciam a legitimidade da petição, mas diziam, creio nisso tudo. Olha só o que elas disseram. Eu creio nisso aí. Mas não vejo que o assunto seja tão importante assim a ponto de exigir minha atenção. Não estou disposto a me dar o trabalho de assinar meu nome, muito embora eu concorde com tudo que vocês estão afirmando. Nada do que vocês temem jamais acontecerá. Olha só o que aconteceu na nossa história passada, queridos. Então, alguns perceberam o problema que viria pela frente. Profeticamente, A.T. Jones entendeu o que estava acontecendo. Nós vamos ver, ele vai explicar isso. E depois ele vai usar a própria profetisa para poder... Ela mesma afirmando também. Mas muita gente não percebeu. E eles disseram, não, eu até creio no que você está falando. Mas não agora, dessa forma aí. Não, você está equivocado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vou nem assinar meu nome, quer dizer. A pessoa não quis assinar o nome porque julgou que aquele momento ali não tinha nada a ver com o que a T. Jones estava afirmando, né? E não achou que fosse algo assim tão grande assim para demandar até mesmo uma atenção ou sequer escrever o nome ali para ajudar na petição, mesmo que eles julgassem legítima a petição. E eles disseram, não, nada do que vocês temem jamais acontecerá. Em outras palavras, não, vocês estão interpretando as coisas de forma errada. Percebe? Então vamos continuar. Aí ele diz, e devido ao fato de haver tantas pessoas que não acreditavam que isso poderia acontecer algum dia, o temido aconteceu. E quando perceberam o que ocorreu, elas começaram a tentar desfazer a situação, começaram a se despertar para o fato de que estavam equivocadas e de que o que havia sido previsto acontecera. Então, só depois, quando eles viram onde chegou a situação no Congresso, que eles falaram, eita, eles estavam certos. Agora, vamos tentar desfazer essa situação aí. Mas já não havia mais o que fazer, queridos. Então, ele agora vai mostrar o seguinte. Agora ele diz assim, ó, o fato é que essa obra já foi feita. Que obra? Que obra? Vamos ver o seguinte, ó. Ele agora vai dizer na página 67 do livro de 93. Já chegamos à imagem da besta. Essa parte foi atingida. Essa profecia se cumpriu. Agora, naturalmente, nas atuações da imagem da besta, há muitas coisas que vão ocorrer em cumprimento disso. Mas todas essas coisas, perseguições, milagres enganadores e etc., não são nada mais do que a consequência do que já foi realizado. Ou seja, trata-se da fala e das ações da imagem que já está formada. Então, queridos, antes de falarmos da fala e das ações da imagem,
Quando nós olhamos para a história da nossa igreja, a forma como os acontecimentos foram se dando no mundo e a forma como Deus conduziu os homens do passado, nós vamos ver Ellen White falando sobre isso de já já, nós percebemos que através dessa atuação que foi feita nos Estados Unidos em 1892, né, com um projeto que foi ratificado ali pelo Congresso, eles perceberam que ali, então, em 92, foi o erguimento da imagem da besta. Então, historicamente, quando nós olhamos para essa profecia de Apocalipse 13, quando nós falamos do erguimento ou da formação da imagem da besta, ela se dá em 1892. Ok? Então, nós vamos continuar aqui que você vai ver agora mais detalhes. Olha só. Não nos cabe mais, olha só o que ele vai dizer agora. Não nos cabe mais esperar por qualquer movimento grande, surpreendente e marcante em ações legislativas ou governamentais para que se cumpra essa parte da profecia, pois a imagem já está formada. Isso já se cumpriu. O que virá no futuro, no que diz respeito a legislações, lutas, controvérsias, agitações, hostilidades e a todo o mal que virá, é simplesmente o resultado e consequência disso. Então, por isso que é muito importante a gente entender onde cada detalhe da profecia se encaixa e onde que surge cada poder. Então, a imagem da besta, nós vimos lá no Grande Conflito, Ellen White falando como que surgiria uma imagem nos Estados Unidos. E a formação dessa imagem, eles estavam vivos quando as coisas começaram a acontecer. Nós vamos ver detalhes ainda aqui. Então, ele pergunta na página 67, há alguma legislação ou ação especial desse governo pela qual devemos esperar agora como o cumprimento dessa profecia relacionada com a formação da imagem da besta? Em todos esses anos, o que temos esperado? Temos esperado por alguma legislação, alguma ação no governo ou por parte dele que determinaria a formação da imagem da besta. Nossos olhos estavam voltados para isso o tempo todo. Mas será que ainda estamos esperando por isso? Então a congregação, né, dos adventistas responde, não, Senhor. E ele diz, verdade. Uma vez que essa ação já foi tomada, não podemos dizer que tudo que diz respeito à imagem da besta se encontra nessa ação? Tudo que vier de agora em diante relacionado com a imagem da besta e sua obra, não é simplesmente a consequência do que já está diante de nós? Agora, queridos, vamos anotar esse texto aqui, porque ele vai usar, por isso que é importante agora esse ponto aqui, ó. Veja que ele está dizendo, até aqui, quando aconteceu essa ação nos Estados Unidos, a imagem da besta foi formada. Ele agora vai utilizar um texto que está em Testemunhos para a Igreja, ou Testemunhos Seletos, volume 2 aqui também, e ele vai pegar esse texto que Ellen White já tinha escrito antes dessa data, por isso que é importante, queridos. Olha a questão da história aí, a nossa história passada. Esse texto, se você for parar para analisar, é um texto muito conhecido, com certeza nós vamos ler aqui, mas há muitos dentre nós aqui que já leram esse texto, e hoje nós podemos estar aplicando esse texto, né, para algo futuro, por desconhecer o que aconteceu na nossa história passada. Veja só, vamos ler o que Ellen White falou antes de 1892. Ela disse assim, ó, quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidade do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Foi isso que Ellen White escreveu. Então, ela diz, olha, vai chegar o momento em que o protestantismo vai estender os braços através do abismo e vai dar as mãos a Roma. Ok? Quando que isso poderia se cumprir? Jones, então, está em mãos ali naquele momento com esse texto, e olha o que ele vai dizer. Faz-se aqui uma referência ao futuro. Quando estender. Então, é isso aqui que ele está citando. Ó. Quando o protestantismo estender, ou seja, está no futuro. Aqui, Ellen White, quando ela escreveu esse texto, ela diz que está no futuro. Aí ele diz, em 1844, afirmou-se, ele estenderá, ou seja, está no futuro também. E ele está em posse de mãos, né? Ele diz assim, ó, este testemunho diz, quando estender, esse que a gente leu agora, o Testemunho Seletos, volume 2. Agora ele vai ler um testemunho de Ellen White em 1892. Olha o que ele diz, ó. Aquele pequeno testemunho, dado 1 ano atrás, dizia, ele está estendendo. Olha a importância, querido, da cronologia. Até 92, Ellen White sempre escreveu assim, ó.
inclusive o grande conflito, as primeiras edições foram antes de 1892, né? Então, Ellen White, até 92, ela escreveu assim, ó, quando os Estados Unidos fizerem isso, quando eles fizerem, quando eles estenderem, ele estenderá. Quando foi em 1892, em meio a tudo que estava acontecendo ali naquele momento, Ellen White já não fala mais assim, ó, quando eles fizerem. Jones, então, pega um testemunho da irmã White e ela diz assim, ó, ele está estendendo. Por quê? Porque Ellen White viu, ela acompanhou o que estava acontecendo em 1892. Então, ela já agora muda, ela diz, olha, ele está fazendo. Vocês percebem, queridos? Aí ele diz, ó, a ação já estava acontecendo. Nós sabemos agora que ele já fez isso, não é verdade? Então, as mãos entre Roma e o protestantismo, elas foram dadas. Por isso que Ellen White, em 92, diz, está estendendo. Ela já não está colocando mais no futuro, porque ela viu a ação que ocorreu em 1892. Então, isso aqui é muito importante, queridos. Vamos continuar. Ele agora vai dizer, vamos ler o que se encontra no testemunho de número 33, página 240. Ele agora vai ler Ellen White novamente. Olha o que Ellen White diz. Quando nossa nação repudiar os princípios de seu governo a ponto de promulgar uma lei dominical, o protestantismo, por meio desse ato, dará as mãos ao papado. Aí ele diz, mas o protestantismo deu as mãos ao papado ao instituir o domingo por meio de legislação. Esse ato não mostra claramente que eles se uniram ao papado para realizar essa obra? O que o testemunho diz já se cumpriu então, não é verdade? E a congregação fala, sim. Então o testemunho se cumpriu até esse ponto, certo? E a congregação fala, sim. Ou seja, queridos, vamos agora começar a entender como é importante, né, a gente perceber profeticamente as coisas corretas. Por quê? Quando a coisa começou a acontecer na Feira Mundial, muitos olharam para aquilo e falaram assim, como assim? Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver isso aí. Por que eles diziam que não tinha nada a ver? Porque eles olhavam para a situação e muitas vezes, qual é a ideia que nós temos quando nós falamos de um decreto dominical, quando nós falamos das últimas profecias, a ideia que muitas vezes se tem, né? Quando é que nós ficamos preocupados com a questão dominical? Você vê, entra papa, sai papa. E a gente fica, agora é esse papa aí, porque esse papa é da direita, ou esse papa é mais de esquerda, esse papa é isso, esse papa é aquilo, papa aquilo outro, papa aquilo outro. Ou então, se o papa for entrar na Casa Branca, dá aquela emoção, nossa, é agora, vai acontecer. Mas veja, nessa mentalidade que nós chamamos, vamos chamar isso de tradição adventista, né? Quando eu digo tradição, são coisas que todo mundo fala, mas que muitas vezes a gente não para analisar se realmente é aquilo, né? Até porque muitas vezes nós desconhecemos nossa história passada. Vamos olhar para a nação judaica. A nação judaica, em Mensagens Escolhidas, volume 2, Ellen White fala que o que eles fizeram? Eles se consideravam muito entendidos das profecias, e entre eles, todo mundo falava dessas profecias. Então, para eles era algo normal e comum, né? Falar do Messias, da forma como o Messias viria. Então, todos eles, a maioria deles, né? Pensava assim, bom, nós já sabemos sobre essas coisas, nós sabemos, nós já entendemos todo o particular da profecia, como vai acontecer, isso é corrente para todo mundo. Mas quando o Messias nasceu, você percebe que no desejado diz que havia quem ali? Tinha Ana, Simeão, tinha os pastores, né? Os magos, pouquíssimas pessoas, em um número de milhares e milhares que estavam ali ao redor de Jerusalém, na Judéia e Samaria, que também esperavam o Messias. Mas eles não compreenderam as profecias, mas eles julgavam entender, porque todo mundo falava sobre isso. Então, queridos, nós precisamos estudar verdadeiramente as profecias. O Espírito de Profecia fala que quando as profecias de Daniel e Apocalipse forem realmente entendidas, haverá um reavivamento na nossa igreja. Né? E como é que nós vamos entender isso de forma correta quando nós nos voltarmos para os homens que Deus levantou no passado? Ellen White fala que Deus já levantou homens para nos trazer o entendimento correto das profecias. Então, veja que quando Jones e outros adventistas perceberam o que estava acontecendo em 92, eles entenderam profeticamente o que estava acontecendo. Gente, isso pode ser um problemão para nós, vamos assinar isso aqui. E os outros disseram, nada a ver isso aí. Por quê? Certamente, o que, é que eles estavam esperando profeticamente acontecer? O Papa vai chegar, vai dar um discurso gigantesco ali na frente de todo mundo, vai falar da questão do domingo, ou o presidente dos Estados Unidos vai falar alguma coisa, dizendo, olha, o domingo, isso e aquilo outro, ou eles vão fazer uma reunião a portas fechadas, e quando sair vai acontecer isso e isso, enfim. As tradições, né, que nós podemos criar em nossa mente, ou propagar isso. Então, veja que, nesse momento, quando eles olharam para a situação em uma feira, em Chicago, eles pensaram, o que, é que tem a ver com a profecia isso aí? Isso não tem nada a ver. Mas quem estava com os olhos atentos na profecia, quem estava seguindo o Cordeiro no santuário, entendeu naquela época. Então, veja que Jones, ele pega, então, esses textos, e, queridos, se você parar para analisar, se nós estamos vendo
que esses textos aqui da irmã White, principalmente essa parte que fala que as mãos foram dadas e que nós não precisamos olhar para grandes movimentos legislativos nos Estados Unidos mais. Você percebe que se eu pego esse texto hoje, como adventista, em 2025, e vou fazer uma palestra, seja lá o que for, e eu pego esse texto e digo para as pessoas, prestem atenção, fiquem prestando atenção no que está acontecendo lá no Congresso dos Estados Unidos, porque eles vão dar as mãos ao papado. Será que eu estou falando de forma correta? Não, porque eu estou desconsiderando a forma como Deus, estou esquecendo a forma como Deus guiou os acontecimentos passados e o ensino de Deus ao longo da nossa igreja. Percebe, queridos? Então, vamos continuar aqui para você ver como importante é isso. Até a gente chegar em todo isso que nós estamos vendo, vai fazer todo sentido ao entendermos e encaixarmos profeticamente a ferida mortal. Então, quando nós olhamos isso, veja que tudo já estava para acontecer em 92 e em 93. Mas por que não aconteceu? Veja, ali foi realmente assinada uma lei dominical, né? Jones fala sobre isso ali. Então, quando eles colocaram uma lei que envolvia o domingo, mesmo que fosse uma coisa pequena, veja, queridos, que eles entendiam, o que nós vamos falar mais à frente ainda, mas eles entendiam que a questão religiosa era tão séria em relação ao governo não entrar, mesmo que fosse uma pequenininha coisa, até o ponto de eles verem uma empresa de gelo, que vendia gelo sem impedida de vender aos domingos, eles foram lá protestar contra aquilo. Percebe que eles não estavam olhando algum movimento grande papal, alguma situação de Casa Branca, eles não estavam atentos a isso, eles entendiam algumas coisas que nós vamos entender hoje, pela graça do nosso Senhor Jesus. Então, por isso que é importante, as mãos foram dadas em 92. Agora, veja só. Tudo já teria acontecido. Se eles tivessem entendido, veja que muitos não compreenderam, né? E nós estamos em 1893, quando Jones fala essas coisas aqui. 1892, 93, queridos, são apenas 5 anos depois que Deus enviou a mensagem de 1888, através do próprio Jones e de Wagner. Então, nós estamos 5 anos depois da mensagem de 88, e as coisas estão acontecendo ali grandemente. Resultado. O que Deus esperava dos adventistas naquela época? Deus esperava que eles entendessem profeticamente o que estava acontecendo e que eles levassem avante essa mensagem ao mundo com poder e grande glória. Por quê? Porque os sinais estavam se cumprindo. Mas muitos não entenderam. E também a mensagem da justiça de Cristo, a mensagem da justificação pela fé, muitos não receberam e não levaram avante com poder e grande glória. Olha o que Ellen White, então, relembrando dos acontecimentos de 92 e 93, ela escreve uma carta para o filho dela e para a nora dela, e olha só o que ela diz para eles, olha só, olha o ano dessa carta, 1894, olha o ano que nós estamos falando. Ela diz assim, ó, se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada conforme o Senhor ordenou, todo o mundo teria sido advertido e o Senhor Jesus teria vindo ao nosso mundo com poder e grande glória. Isso, queridos, foi escrito em novembro de 1894. O que isso significa? Ellen White diz, o mundo inteiro já teria ouvido a mensagem e Jesus já teria vindo. Jesus já teria retornado. Em 1894, eles já estariam no céu. Então, o movimento adventista duraria apenas 50 anos na história desse mundo. Porque Ellen White fala que em 94, Jesus já teria voltado. Percebe, queridos? Como isso é forte, né? Nós vemos que tudo estava para acontecer no passado. E por que não aconteceu todas as coisas? Porque a mensagem da justiça de Cristo, o alto clamor, não foi dado. Por isso que Ellen White diz, se eles tivessem avançado conforme Deus queria que eles avançassem, as profecias também avançariam da forma como deveriam. Mas, como eles não avançaram, as profecias também não avançaram. Lembrando, o relógio de Deus na Terra é a sua igreja. Satanás, a agenda de Satanás, ela segue primeiro a agenda de Deus. Satanás não pode fazer as coisas ao seu bel prazer. Ele só pode avançar à medida que Deus permite. Então, se o povo de Deus tivesse avançado com a mensagem como deveria, aí sim, Satanás conseguiria levar avante seus propósitos e Jesus permitiria tudo acontecer para que ele voltasse. Mas como não havia preparado os 144 mil, Jesus não voltou naquela época. Então, nós estamos falando em 1894, queridos. Percebe? Então, veja só. Então, nós vimos que em 1894, eles já estariam no céu. O movimento adventista já teria cumprido o seu propósito e Jesus já teria retornado. Agora, veja só, em 95, um ano depois, né? 2 anos depois que Jones pregou em 93,
ele agora vai voltar à situação que aconteceu lá em 92. E veja como nós estamos conectando, queridos, a história e a profecia perfeitamente, encaixando com o que estava acontecendo naquele período e a interpretação deles em relação a textos do grande conflito. Isso é muito importante, porque se nós não compreendermos essa história, nós vamos pegar textos do grande conflito que já encontraram um cumprimento, e eu vou pegar esses textos e vou criar uma história que vai acontecer e vou ficar esperando algo que não vai acontecer, porque ele já aconteceu no passado. Então, vamos continuar. Ele diz assim: há alguns anos pregamos a vinda do Senhor, como ainda fazemos. Pregamos em todos os lugares a vinda do Senhor, a breve vinda do Senhor, mesmo na geração que está sobre a terra. E essa geração avançou muito em sua vida. No entanto, ao mesmo tempo, dissemos a todas as pessoas para quem pregamos que o Senhor estava vindo, que ele não poderia vir até que o governo dos Estados Unidos reconhecesse a religião cristã e estabelecesse o domingo em vez do sábado. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Os adventistas pregavam, olha, Jesus vai voltar, mas antes, a nação dos Estados Unidos vai reconhecer o domingo como um dia, né, um dia verdadeiro. Dissemos a eles, em outras palavras, que ele não poderia vir até que esse governo tivesse feito a imagem da besta. Então, depois de termos dito a eles que o Senhor está vindo, e vindo em breve, e que a geração na qual ele virá está bem avançada, tivemos que dizer a eles que isso tinha que acontecer antes que ele pudesse vir. E então, nos voltamos para apontar para eles os passos que foram dados e o progresso que foi feito em direção a esse reconhecimento da religião nos Estados Unidos e o estabelecimento do domingo em vez do sábado. Essas coisas dissemos a eles que eram os sinais pelos quais eles poderiam marcar o caminho até aquilo que deveria ser feito. E assim que fosse feito, então saberíamos que a vinda do Senhor seria esperada como nunca antes. Agora ele diz assim: agora que isso foi feito, não podemos de fato dizer ao povo que os Estados Unidos irão reconhecer a religião cristã. Não podemos mais dizer ao povo que o governo dos Estados Unidos vai descartar o sábado do Senhor do quarto mandamento e colocar o domingo em seu lugar. Nenhum homem pode fazer isso e falar a verdade. Todos que falam a verdade sobre isso têm que dizer que isso já foi feito e simplesmente apontar o povo para o registro oficial nos processos do governo que mostra isso. E lá está. Portanto, como isso é verdadeiramente assim, esse texto se aplica como nunca antes. Agora a nossa salvação está mais próxima do que quando acreditamos. Também dissemos ao povo que quando isso se sucedesse, o papado iria se erguer triunfante às custas dos protestantes que estavam fazendo isso, e sem as suas expectativas, e se colocaria no lugar e receberia força, influência e poder disso para moldar o mundo novamente à sua mão. Bem, não podemos mais dizer que o papado vai fazer isso. A única coisa que podemos dizer agora é que ele está fazendo isso, e apontar o povo agora para os fatos que mostram que ele está fazendo isso, e que esse é o seu grande esquema para todo o mundo, a ser trabalhado através deste poder que ele já tem sobre os Estados Unidos. Que perspectiva é essa, queridos? Que perspectiva da profecia, talvez até, né? Talvez para algumas pessoas pode ser até pela primeira vez que está ouvindo isso. Algo que já está escrito, né? Há mais de 100 anos aí, pelos nossos pioneiros. Mas vamos ver um detalhe. O que foi feito então e o que falta então acontecer, né? Na situação em relação a essa profecia de Apocalipse 13. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas o que foi feito, então? A formação da imagem da besta. Eles erigiram a imagem. A imagem foi levantada em 1892. Ok, queridos? Então, isso é muito importante. Por quê? O que falta agora? A imagem falar. E é isso que a gente vai ver e dar espírito a essa imagem. Mas vamos ver isso daqui a pouco. Então, vamos continuar. Mas o sucesso desse esquema, a conclusão desse plano dele, é simplesmente o cumprimento dessa profecia que lemos, de que todas as nações estariam ligadas a ele. Todas estariam adorando-o, os habitantes da terra conectados com ele, todo o mundo sob a sua mão, todos adorando-o, e o poder de todo o mundo em suas mãos para derramar em ira contra aqueles que temem a Deus. É isso que vai acontecer, né, no futuro com o papado. E teria acontecido no passado se o povo tivesse levado o alto clamor. Então, agora no de 93, na página 101, ele diz assim, ó: portanto, chegará o tempo em que os que permanecerem fiéis à mensagem do terceiro anjo serão condenados com pena de morte. Eles perderão o direito à vida, e isso será definido pelos poderes da terra, sob cuja jurisdição eles estiverem. Assim, será que podemos levar em consideração questões relacionadas com nossa vida? Podemos, irmãos? Será que a vida será de algum valor
que entrará na balança para alguém decidir se abraçará a mensagem do terceiro anjo ou se permanecerá fiel a ela? Vale a pena gastar um tempo para refletir sobre isso. Atentem para as implicações. Se eu for colocar minha vida na balança antes de decidir se vou permanecer fiel à mensagem do terceiro anjo, que razão há para que eu continue a me posicionar em favor dela? Por que não desistir aqui mesmo nessa noite? Olha isso, meus amados, que forte. Então, antes da gente prosseguir, pense nisso. Hoje nós estamos aqui em uma live, né, em junho de 2025, estudando esses assuntos, estudando as profecias, procurando entender cada vez mais para estarmos mais santificados, né? Estudando ali, pesquisando como pesquisadores das escrituras. Mas vamos parar para pensar. Daqui a um tempo, daqui talvez a meses, cada um de nós estaremos diante de magistrados, nós estaremos diante de juízes, nós estaremos diante dos grandes, né, deste mundo. E tudo que nós estamos aprendendo hoje, o que nós estamos estudando hoje, nós não apenas seremos chamados a raciocinar com eles, nós seremos chamados a dar a razão daquilo que a gente está pregando, daquilo que a gente crê, e muitos vão ser chamados a selar o seu testemunho com seu próprio sangue. Então, nós temos que pensar hoje, será que eu estou disposto a estar imerso completamente na mensagem do terceiro anjo, na justiça de Cristo, nas últimas mensagens que eu tenho pregado? Aí você pode pensar, bom, eu não sei se eu talvez daria a minha vida, mas você não precisa pensar hoje se você estaria disposto a dar a sua vida. Pense somente na coisa mais básica, no seu tempo. Se hoje você tem dado tempo ao estudo dessas coisas, você tem dado tempo ao estudo da mensagem, tempo para consagração, tempo para oração, tempo para jejum, porque se hoje eu não consigo dar tempo a Jesus, tempo para meditar, tempo para orar, tempo para me consagrar, eu não vou ter tempo para dar a minha própria vida, porque quando eu der a minha vida, eu vou dar todo o meu tempo para sempre. Então, se eu não tiro hoje o meu tempo, não dedico o meu tempo para consagrar para o Senhor, jamais eu vou fazer, né, dar um talento ainda maior que vai ser a própria vida. Então, a gente tem que pensar sobre isso, queridos. Porque em 92 eles estavam diante da imagem da besta. E se eles tivessem prosseguido, se eles tivessem dado tempo ao Senhor, se eles tivessem se consagrado, eles nem estariam mais nessa terra, naquele tempo. Jesus já teria voltado. Aí talvez alguém pense, mas eu não teria nascido, mas isso não ia importar, porque nós nem seríamos chamados à existência nessa terra, né? Então nós nem teríamos consciência dessas coisas. Mas Jesus já teria voltado. Milhões de almas teriam, né, sido poupadas. A Primeira Guerra Mundial não existiria, a Segunda Guerra Mundial não existiria nada disso. Mas como não houve consagração plena daquele povo naquele período, as coisas não avançaram como Jesus queria. Jesus queria ter voltado já. Mas hoje recai essa responsabilidade sobre mim e sobre você. Talvez o destino do mundo inteiro está apenas em nossas mãos. Precisamos refletir sobre essas coisas. Mais uma vez, Ellen White fala em 1898, olha o que ela diz. Se o propósito de Deus tivesse sido realizado por seu povo, no sentido de transmitir a mensagem de misericórdia ao mundo, qual a mensagem de misericórdia? Justificação pela fé. Olha o que ela diz. Cristo teria vindo à terra e os santos já teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Ou seja, a marca da besta teria saído. Já tinha acontecido tudo. Haveria perseguição, decreto de morte, as pragas, tudo naquele período. E Jesus já teria voltado. Mas Jesus teve que segurar mais uma vez, para que ele não pôde voltar para a terra naquele período. Olha só, anos depois, lembra que Ellen White lá atrás falou, eles vão fazer no futuro. 5 anos depois, de 1892, olha o que ela diz agora, o mundo protestante vai erigir um sábado, está escrito assim? Não, ela já coloca no passado. E isso é tão importante, meus amados, a gente perceber isso. O mundo protestante erigiu, está no passado, está no livro Vida no Campo, esse texto. O mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado do Senhor, e está andando nas pisadas do papismo. Por essa razão, vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Eu quero abrir um parêntese aqui. Muitas pessoas dizem assim, nós só vamos sair da cidade quando sair o decreto dominical. Preste atenção, queridos. O espírito de profecia, ele marca a necessidade do povo de Deus ir para o campo, não no decreto, mas na formação da imagem da besta. Percebe isso? O mundo protestante erigiu, a imagem já está na sua frente. Por isso, tire sua família da cidade. Por quê?
Porque enquanto a imagem não tiver espírito, enquanto a imagem não se movimentar, não fizer morrer os santos, dá tempo de sair das cidades ainda. Percebe? Então as pessoas olham para o decreto dominical como se fosse assim, não, o que vai marcar que a gente precisa sair da cidade é o decreto dominical. Nós já tínhamos que estar fora há muito tempo, queridos. Percebe? Deus, por sua misericórdia, tem mantido a imagem parada para que o seu povo consiga sair das cidades e que o seu povo consiga verdadeiramente estar longe do sistema de Babilônia. Mas nós já estivemos na planície de Dura em 1892. Né? Quando nós falamos planície de Dura, é a planície onde foi levantada ali a imagem, né, de Nabucodonosor. Então, queridos, a nossa planície de Dura veio em 1892, quando eles viram efetivamente a imagem sendo levantada na frente deles. E o Espírito de Profecia diz, o mundo protestante erigiu, eles levantaram, eles já edificaram o sábado idólatra, eles já fizeram a imagem do papado. Vamos continuar. Por isso que ela diz assim, ó, vejo a necessidade de se apressarem, em 1897, para terem todas as coisas prontas para a crise. Então, Ellen White está dizendo, se apressem, se apressem, se apressem, dá tempo ainda. E Deus misericordiosamente tem segurado, né, para o seu povo. Olha só, eu vou passar algumas coisas aqui. Veja só que eu vou passar isso aqui para depois a gente voltar aqui atrás, tá bom? Vamos ver aqui um detalhe. O que é o falar, então? Vamos abrir Apocalipse capítulo 13. Abra sua Bíblia junto comigo, por favor. Vamos ver aqui o capítulo 13. Eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel, ok? Apocalipse 13. Nós vamos ler aqui os últimos versos de Apocalipse 13. Vamos ver juntos aqui no verso 14. Apocalipse 13, verso 14. Apocalipse 13, 14. Diz assim, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Que falando sobre a segunda besta, né? Que estava fazendo na presença da primeira. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o que, queridos, aí no verso 15? Espírito à imagem da besta. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o que é importante a gente perceber desse verso 15? No verso 14 e 15, veja que ele está mostrando o passo a passo da nação dos Estados Unidos em relação ao erguimento, né, ao se tornar uma imagem do papado. Primeiro, ele faz o quê? Engana os que habitam na terra, e eles primeiro pedem que façam uma imagem. E nós vimos, né, que a imagem foi feita já. Depois que eles pedem para fazer a imagem, no verso 15 é concedido que dê espírito a essa imagem. E depois a imagem começa a falar. E depois fazia com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Olha só, queridos. Deus é tão misericordioso que ele refreou essa situação em 92 pelo seguinte. Nós vamos ver o que Ellen White fala sobre o que é falar, né? O que seria isso? Quando a gente fala em falar, lembre-se que lá no início do capítulo diz que esse cordeiro falaria como o quê, queridos? Falaria como um dragão. O que seria essa fala como dragão? O Espírito de Profecia vai nos dizer. Nós estamos caminhando detalhe por detalhe, para quem nunca viu esses assuntos. Veja, os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz de dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política. A predição de falar como o dragão e exercer todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. E a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade dessa nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Isso aqui é importante. A fala de dragão, então, é quando a nação impôs alguma observância que constituiria um ato de quê, queridos? De homenagem. Grave bem essa palavra homenagem, porque essa frase vai fazer toda a diferença quando a gente for falar sobre a ferida mortal. O que eles vão fazer, esse ato de falar,
é quando eles vão homenagear o papado. E é assim que eles vão levar as nações a render adoração, render, né, atitudes de maravilhas diante desse outro poder que é o papado. Mas veja só, como é que o papado faz isso? E é agora que a gente vai entrar, como é que a igreja protestante vai fazer isso? Queridos, eu peço que agora, quem já estiver anotando, faça um títulozinho agora, que a gente vai falar de alguns detalhes, alguns pontos específicos. Veja só, nós vamos falar em como ocorre a ferida e a cura. Isso é muito importante. Porque você vai ver que essa situação da ferida e da cura está diretamente relacionada ao fato de que lá no passado, quando eles pediram, né, para que o povo assinasse, muitos olharam e disseram assim, nada, rapaz, isso aí não tem nada a ver com a profecia. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção para a gente poder analisar e detalhar esses fatos. Veja só, vamos agora voltar para a gente entender isso. Vamos ver aqui. Primeiro, ela vai dizer o seguinte, o que os protestantes estavam fazendo? Ela diz assim, ó, os protestantes têm patrocinado o papado, têm usado de transigência e concessões que os próprios romanistas se surpreendem de ver. Os homens cerram os olhos ao verdadeiro caráter do romanismo. O povo necessita resistir aos avanços desse perigoso inimigo da liberdade civil e religiosa. Então, o primeiro ponto que os protestantes estavam fazendo já, eles vêm ao longo dos anos patrocinando o papado, transigindo com o papado, fazendo concessões que os próprios romanistas, eles olham para aquela situação e eles dizem, isso é incrível. Por que eles estão fazendo isso? Ellen White fala que eles até se surpreendem de ver essa situação. Aí, em Mensagens Escolhidas, volume 3, ela diz assim, eles estão fraternizando com o papado por meio de compromissos e concessões que surpreendem os adeptos do papado. Agora, queridos, nós vamos perceber um detalhe aqui. A sagacidade e a astúcia da igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro. Aguarda o seu tempo, vendo que as igrejas protestantes lhe estão prestando homenagem com a aceitado falso sábado, e se preparam para impô-lo pelos mesmos meios que ela própria empregou em tempos passados. Para quem já estudou o livro Daniel e Apocalipse, de Joseph Smith, nós percebemos ali que ele faz uma diferença muito clara entre o surgimento da primeira besta e o surgimento da segunda. Ele mostra ali que quando a segunda começa a surgir, que é os Estados Unidos da América, a primeira, o tempo da primeira já estava passando. Então isso aqui é muito importante. Enquanto a segunda besta se levanta, a primeira estava decrescendo em poder. Então, vamos analisar isso aqui, porque perceba que no grande conflito aqui, ela está dizendo que, da mesma forma que Roma fez no passado, quem é que vai fazer nos últimos dias? As igrejas protestantes. Então, preste bem atenção nisso, que a gente vai entender agora quem vai atuar nos últimos dias. Isso é tão importante, meus amados, tão importante que quando as coisas voltarem a acontecer nos últimos dias, a história vai se repetir. Muita gente vai ver as coisas acontecendo e vai exclamar da mesma forma que aconteceu em 93. Mas olha como é importante a gente entender esses detalhes. Veja só. Primeiro, nós vimos que ela fala que quem vai agir da mesma forma que Roma agiu na Idade Média, né, no passado, são os protestantes. Novamente, em Testemunhos Seletos, volume 2, ela diz o seguinte, num futuro não muito distante, haveremos de ver essas palavras cumpridas, quando as igrejas protestantes se aliarem com o mundo e o poder papal contra os que guardam os mandamentos de Deus. Agora, olha só, o mesmo espírito que atuou nos romanistas em épocas passadas há de induzir os protestantes a adotarem as mesmas medidas contra os que se conservam leais à lei de Deus. Quem vai adotar as medidas? Os protestantes. A igreja e o Estado estão agora fazendo preparativos para um futuro conflito. Como outrora os romanistas, os protestantes estão agindo dissimuladamente para exaltar o domingo. Você percebe aqui a imagem da besta? Porque a imagem é como se Roma chegasse na frente de um espelho, e quando Roma olha para o espelho, ela vê a igreja protestante, que é como se fosse ela mesma do outro lado. Então ela está dizendo que no final dos tempos, quando Roma olhar para as igrejas protestantes, ela vai ver aquilo que ela foi no passado. E o que isso tem a ver com a ferida mortal? Vamos ver agora o verso 3. Olha aí na sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Por que é tão importante a gente perceber esses detalhes? Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 3, verso 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte,
e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então, João vê que uma das cabeças, né, da besta ali, foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. A questão é, e é aqui que entra, né, a importância dos pioneiros, porque o que nós vamos falar aqui agora é aquilo que está escrito, né? Nós vamos ler, nós vamos meditar a partir disso, porque nós estamos entendendo que nós somos estudantes das profecias, e o Espírito de Profecia nos diz que para sermos estudantes bem-sucedidos das profecias, devemos usar o livro também, Daniel e Apocalipse, de William Smith, né? Então nós vamos ver isso, apesar de que hoje, né, nos meios de comunicação, em muitas palestras e pregações, hoje não se fala mais da forma como nós vamos ler. Nós vamos ver como que tem sido passado aí, né, ao longo dos anos, mas nós vamos ver como que isso era entendido lá atrás. Veja, quando nós olhamos para a ferida mortal e a forma como ela foi curada, nós vamos perceber um detalhe que não pode deixar de passar despercebido. Vamos ver aqui no livro Daniel e Apocalipse. Eu vou passar aqui para a gente poder chegar lá na frente. Depois eu volto. Olha só o que ele vai dizer em relação ao Apocalipse 13, verso 3. Ele diz assim: assim se estabelece, sem sombra de dúvida, que a cabeça papal foi a ferida de morte. E tal ferida foi curada. Essa ferida é o mesmo que ser levada cativa, em Apocalipse 13, verso 10. Ela ocorreu quando o Papa foi levado prisioneiro pelo general francês Berthier e o governo papal foi abolido por um tempo em 1798. Até aqui, tranquilo. Nós vemos que, quando que foi dada a ferida mortal na cabeça papal? Em 1798. Né? Napoleão enviou esse general dele aí, chamado Berthier, ele levou o Papa em exílio, né, o Papa Pio VI, e foi aí que ele recebeu essa ferida mortal. Mas em termos práticos, o que é essa ferida mortal, queridos? Ele continua dizendo, ó, destituído de seu poder, tanto civil quanto eclesiástico, o Papa cativo, Pio VI, morreu no exílio em Valência, na França, em 29 de agosto de 1799. Sobre a cura, olha o que ele fala. Mas a ferida mortal foi curada quando o papado se restabeleceu por meio da eleição de um novo papa, embora com o poder diminuído em relação à forma anterior. Isso aconteceu em 14 de março de 1800. Olha que coisa, queridos, que coisa interessante. Então, Uriah Smith, no livro Daniel e Apocalipse, ele coloca a cura da ferida mortal e ele coloca uma data, 14 de março de 1800. Por que, né, ele coloca isso? O que foi que aconteceu nesse período? Porque a ferida mortal foi quando retira-se a figura papal. Ele perde o seu poder ali. 2 anos depois, a figura papal é reintroduzida e ele volta a ter, né, o seu ofício. Então ele coloca, então, se a ferida foi tirar ele de cena, a ferida sendo curada é ele voltando à cena, em 14 de março de 1800. Agora, o que isso muda em relação à forma como a gente vai enxergar os acontecimentos no final? É muito comum, com certeza todos já devem ter ouvido, que a ferida mortal comumente é entendida como se fosse curada ali, né, o início dela, em 1929, com a Concordata de Latrão. Porém, queridos, a Concordata de Latrão, ela de fato foi um acontecimento importante na história do papado, mas nós, quando nós olhamos, né, a história direitinho, nós vamos perceber, através dos nossos pioneiros também, que essa ferida mortal, ela é curada em 1800, e nós vamos ver o que acontece com o papado depois. Nós estamos estudando o que está escrito, correto? Então, veja só. Onde é que a gente vai encontrar mais informações sobre isso? O que vai mudar para nós o fato da ferida mortal ter sido curada ali em 1800? Porque, naturalmente, o que vai vir na nossa mente? Bom, peraí. Se a ferida mortal foi curada em 1800, então por que o papado não voltou ao poder mundial e militar e estratégico que ele tinha na Idade Média até hoje, se nós estamos em 2025? Né? Então é isso que a gente vai ler agora no Daniel capítulo 7. Eu peço que agora os irmãos vão comigo para Daniel capítulo 7, e nós vamos ler isso no livro Daniel e Apocalipse, ainda em Uriah Smith. E aqui, queridos, eu peço que vocês circulem esse texto na Bíblia de vocês, passem um traço embaixo no que a gente vai ler, porque isso aqui é tremendo demais. Isso aqui é muito maravilhoso. Eu vou até compartilhar essa guia aqui. Peraí. O ruim aqui, essas Bíblias assim, né? Esses aplicativos de Bíblia fica aparecendo muitas... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tentar abrir outro site aqui. Porque fica aparecendo esses anúncios e não é legal. Daniel 7. Deixa eu abrir aqui outro site de Bíblia.
Daniel 7, 25 e 26. Eu vou pedir para que os irmãos, eles abram junto comigo aqui em Daniel 7, verso 25 e 26. O que é que diz Daniel 7, 25? Diz assim, ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Quem é esse poder em Daniel 7, 25? Nós sabemos que é o poder papal. Então, o papado proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, ele fez isso nesse período dos 1260 anos, correto? Mas no verso seguinte, olha que coisa fantástica, queridos. E nós vamos ler isso no livro de Daniel Apocalipse. Olha o verso 26. Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E isso que, quando eu li pela primeira vez, né, no livro de Daniel Apocalipse, eu fiquei muito maravilhado. Porque, veja só, veja que ele apresenta o papado nos 1260 anos aí, que corresponde a esse tempo, né? Um tempo, tempos e metade de um tempo. O papado, então, ele se levanta, começa a perseguir os santos, fazer tudo o que ele fez na Idade Média. Mas então, de repente, é mostrado a Daniel, depois desse período, um juízo se estabelecendo. E quando esse juízo que Daniel está vendo agora, depois desse período, que o papado fez tudo isso, esse juízo que Daniel começa a ver, ele teria um resultado. Qual seria um dos resultados desse juízo, queridos, que Daniel vê? Olha o verso 26 novamente. O juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. Então, queridos, olha só que perspectiva. Qual é o juízo que foi estabelecido depois desse período, meus amados? Que o papado conseguiu ficar no poder um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, né, 42 meses ou 1260 anos. Qual foi o juízo que foi estabelecido pós 1798? O juízo investigativo. Então, o Uri Smith ele vai explicar isso no livro dele também, mas quando nós olhamos para o verso 26, está apresentando o estabelecimento do juízo investigativo. E qual era um dos resultados do juízo investigativo? Qual era uma das obras de Cristo no lugar santíssimo, então, quando ele passa para o Santíssimo em 1844? Seria fazer o quê, queridos? Tirar o domínio, destruir o papado e o desfazer. No fim, está escrito isso na sua Bíblia aí? Atente ao detalhe do verso 26. Está escrito que Jesus só faria isso com o papado no fim ou até o fim? Até o fim. O que isso significa? É algo contínuo, de 44 para frente. Então, quando o juízo se estabelecesse, um dos resultados do juízo, que começaria em 44, seria tirar o domínio papal, destruí-lo e o desfazer até o fim. Mas será que nós vamos encontrar referências a isso no Espírito de Profecia? Com toda certeza. Vamos ver isso. Então, o papado, ele, além de sofrer esse golpe em 1798, quando o juízo de Cristo se estabelece no santuário, então, uma das obras de Jesus no santuário é tirar o domínio papal. Mas como? Né? Como que isso vai acontecer? Se a perspectiva que nós temos é todo esse poderio militar, religioso, civil do papado no final. E aí, queridos, é o que nós vamos ver agora. Qual vai ser a restauração papal final? Então, nós temos que ter isso muito claro, porque se nós não tivermos isso claro, pode acontecer conosco o que aconteceu no passado. A gente esperar as coisas acontecerem de uma certa forma, e quando as coisas começam a acontecer, eu fico, não, mas peraí, isso aí não pode ser, isso não pode ter a relação com o decreto dominical, Apocalipse 13. Ah, tá em Chicago, é uma feira, o que tem a ver uma coisa com a outra? Sério? Então, veja, o que Ellen White fala em relação a esse momento final do papado? Isso é tão importante, queridos. Deus seja louvado, né? Porque Deus é muito maravilhoso. Deus foi trazendo a luz ao longo dos anos aí na nossa igreja. Olha só. Sobre Daniel 7:26, ainda no livro Daniel Apocalipse, quem estiver anotando, está na página 127, ele vai dizer o seguinte: após descrever o caráter terrível do chifre pequeno e de afirmar que os santos seriam entregues em suas mãos por 1260 anos, trazendo-nos até 1798, o versículo 26 declara: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. No versículo 10 do mesmo capítulo, encontramos basicamente a mesma expressão a respeito do juízo. Assentou-se o tribunal. É consistente supor que os dois casos fazem referência ao mesmo julgamento, mas a cena sublime narrada no versículo 10
é o início do juízo investigativo no santuário celestial, conforme aparecerá nos comentários sobre Daniel 8:14 e Daniel 9:25 a 27. É o que a gente falou, ou seja, Daniel 7:26 está dizendo que quando o juízo nos tribunais celestes, quando Jesus entrasse no Santíssimo, uma das obras de Jesus era desfazer o poder papal. Deus seja louvado. Se isso tivesse na época, né? Se nós falássemos isso para os protestantes daquela época que estavam ali, né, sendo perseguidos pelo papado, isso encheria eles de gozo, né? E com certeza nós sabemos que o papado, por mais que ele vai se levantar contra o povo de Deus no final, mas ele vai encontrar alguém que está na frente do povo, Jesus Cristo. Deus seja louvado, queridos. Mas veja só, então, nós vimos que uma das obras de Jesus é desfazer esse poder até o fim. Jesus não vai esperar só as pragas para se colocar contra esse poder. Ele não vai esperar chegar a quinta praga para derramar ali sobre ele, sobre o trono da besta. Né? Jesus, ele trabalha ao longo desses anos todos para desfazer as obras do papado. Como isso? Vamos continuar. O Smith, então, no livro dele vai continuar, e nós vamos ler depois um livro chamado Spalding Magen, que é de Ellen White, né? Uma coleção. Veja, o início dessa cena de juízo é posicionado pela profecia no fim do grande período profético dos 2.300 anos, que terminaram em 1844. 4 anos depois disso, em 1848, a grande revolução que abalou tantos tronos na Europa também tirou o Papa de seus domínios. Sua restauração, pouco depois, ocorreu pela força de armas estrangeiras. Eu vou parar aqui, rapidinho. O que é que nós vimos no verso 26? Que quando Jesus fosse introduzido no Santíssimo, Jesus operaria para que o poder papal, o domínio papal, fosse diminuindo cada vez mais. Então, nós precisamos entender isso para a gente perceber qual é a perspectiva, então, dessa ressurreição temporal do papado no final. Né? Quando a Bíblia fala que eles vão se maravilhar após a besta, qual o significado disso, então? Se Jesus está batalhando contra esse poder no final. Então, primeiro ponto, historicamente, quem estiver anotando, 1844, Jesus entrando no Santíssimo, e quando o juízo foi estabelecido, eles, então, ele tiraria o domínio desse poder cada vez mais até o fim. 4 anos depois que Jesus entra no lugar santíssimo, queridos, ocorreu, eu não vou entrar em detalhes, mas eu peço que os irmãos anotem para pesquisar isso. Em 1848, ocorreu a chamada Primavera dos Povos. Quem quiser depois, eu não vou entrar nesse detalhe, porque senão a gente passaria muito tempo para analisar e entender isso, mas basicamente o que é isso? 1848 é o mesmo ano que Ellen White tem a primeira visão do selamento. E quando isso aconteceu em 48, ocorreu uma conflagração geral na Europa. Foi algo assim alardeador, foi algo assim muito forte que aconteceu. Simplesmente uma revolução irrompeu de uma hora para outra, assim, ó, uma explosão, onde as coisas foram crescendo, uma revolta política, né? Uma situação assim tão grande, e foi cada país da Europa foi entrando assim de uma hora para outra. E aí começou uma grande revolução, que então Jesus olhou para a terra, no livro de Lothborough ele vai falar sobre isso, né? Questão sobre a mensagem de selamento. Jesus, ele olha para a terra e ele viu que os acontecimentos naquela primavera dos povos fariam levar o mundo ao tempo de angústia. Então, o tempo de angústia começaria em 48. Porém, Jesus ali em 48, ele olhou para a terra e ele viu que o remanescente não estava pronto, ele pediu. É ali que se cumpre quando ele fala assim, meu pai, meu sangue, meu pai, meu sangue. Porque o povo não estava pronto ainda em 48. Aí ele mais fala que as coisas só não aconteceram porque os santos não estavam todos selados. Mas isso aí é outra parte, é só abrir um parênteses. Então, 48, 4 anos depois que Jesus entrou no lugar santíssimo, acontece essa revolução na Europa. E o que isso tem a ver com o papado? Lembra que nós vimos lá? Quando Jesus entrasse no lugar santíssimo, uma das obras dele era ir diminuindo o poder papal. Quando aconteceu isso em 48, olha o que aconteceu com o papado. O Smith diz assim, ó, a grande revolução que abalou tantos tronos na Europa também tirou o Papa de seus domínios. Sua restauração, pouco depois, ocorreu pela força de armas estrangeiras. Então, isso aconteceu em 1848. Foi somente por esse intermédio que se manteve até a perda definitiva de seu poder temporal em 1870. Então, quem estiver anotando a questão histórica, coloca assim, 1870, perda definitiva do poder temporal do papado. Perda definitiva do poder temporal. O que é o poder temporal? A gente vai chegar lá. Então, o papado ele perde o poder temporal em 1870, ou seja, cerca de 30 anos depois, né, que Jesus entrou no santuário. Continuando aqui, a subversão do papado em 1798 marcou a conclusão do período profético dos 1260 anos e constituiu a ferida mortal
que sobreviria a esse poder, profetizado em Apocalipse 13:3. Essa ferida mortal, porém, seria curada. Em 1800, outro papa foi escolhido. Seu palácio e domínio temporal foram restaurados. Segundo afirma Crowley, todas as suas prerrogativas, exceto o papel de perseguidor sistemático, voltaram para o seu controle. Dessa maneira, a ferida foi sarada. Contudo, desde 1870, ele não desfruta o prestígio de governante temporal entre as nações da Terra. Governante temporal. Só adiantando um pouco, né, para quem está anotando, o que é governante temporal, queridos? Ou seja, uma figura que tem na mão poder civil, um poder militar, um poder estatal. Então, o papado ele perde isso. O papado não mandava mais em exércitos, o papado não destronava reis, não destronava mais reis, não colocava mais reis, não tinha mais influência dessa forma nas nações, né? Então, se uma pessoa falasse em uma tal nação contra o Papa já não tinha mais poder de colocar aquela pessoa para prisão. Percebe? Então, o papado ele parou de desfrutar isso desde 1870. E o que aconteceu, né? Eu coloquei um lápisinho aí, porque é uma questão para quem quiser anotar. A supremacia perdida, então, era principalmente temporal, ou seja, civil, política, legal e estatal. Percebe? Então, quando ele perde esse poder em 1870, o papado fica sem isso. Ele não só era líder religioso, era um chefe de Estado com poder sobre reis, exércitos e leis. Então, queridos, essa supremacia que o papado tinha lá atrás, toda ela foi perdida. Então, veja que Jesus foi fazendo a parte dele no santuário. Jesus foi fazendo a parte dele. Só que qual é o problema agora? Isso que é incrível. O problema é que o quê? Quando Jesus levantou os Estados Unidos, qual era a função dos Estados Unidos, queridos? O que significa ele levantar da terra? Terra está envolvido o que ali? Em Apocalipse, mares significa povos. Correto? Olha que coisa interessante. Nós poderíamos até dizer que nós vamos abrir um parênteses aqui para refletir. Quando Jesus mostra no Apocalipse que ele levanta os Estados Unidos da terra, o que Jesus está querendo ensinar para nós aqui, como adventistas também? Veja, quando ele levanta esse poder da terra, os outros poderes, se você olhar para Daniel 7, Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma, e até o próprio papado depois em Apocalipse 13, todos eles surgem do mesmo lugar. Vocês já perceberam isso? De onde é que eles surgem? Tanto Babilônia, como Medopécia, como Grécia, como Roma. Se você olhar atentamente Daniel 7, ele vai dizer que ele viu os 4 ventos soprando e subindo do mar, ele viu aquelas nações se apresentarem. Babilônia, Medopécia, Grécia e Roma. Quando ele vê no capítulo 13 o papado também sobe de onde? Uma besta que sobe do mar. Então, todos esses poderes nas profecias, eles vêm do mar. Por que isso? E por que os Estados Unidos vêm da terra? Queridos, mar se refere a povos, multidões, aglomeração. Mas você já parou para pensar que ao longo de toda a história, Deus sempre chamou o povo dele para uma consagração longe das grandes cidades, longe dos grandes centros. Então, quando os Estados Unidos é visto subir da terra, isso significa o quê? Se mar representa, as águas representam povos, terra seca, sem mar, é sem aglomeração, sem multidão. Então, Jesus, ele fez o quê? Ele pegou esse povo dos Estados Unidos, levou para o deserto, ou seja, colocou eles afastados das outras nações, para que ali, sem as influências dos outros países, sem a influência das outras nações, eles pudessem se desenvolver o verdadeiro princípio do protestantismo. Porque os Estados Unidos seriam o berço do adventismo, o berço do movimento milerita. Então eles tinham que ser uma nação separada, uma nação santa, uma nação íntegra, porque através daquela nação, Jesus começaria um grande movimento para terminar a história da Terra. Por isso que eles sobem da Terra, que é um lugar pouco povoado, distante das grandes nações. Então o propósito de Deus para os Estados Unidos como nação, Ellen White até fala isso, eles deveriam ser extremamente gloriosos, porque eles teriam o escudo da onipotência ao redor deles. Olha isso, queridos. Então, quando os Estados Unidos foram levantados, era para isso. Esse era o desígnio original. Então, quando Jesus, em Daniel 7, ele entra no Santíssimo para se levantar, né, contra o papado também, quem deveria ser a maior ajuda para Jesus terminar logo o trabalho dele no santuário? Os Estados Unidos. Porque se Jesus se coloca contra o papado e ele levanta essa nação com os princípios do protestantismo para protestar contra Roma, para levantar a verdadeira mensagem, para levar as pessoas para olharem para o santuário, para terminar a obra na terra, o papado nunca conseguiria, né, se levantar novamente, né, com poder. Mas o que aconteceu? Uma traição. A nação traiu Jesus. Ainda vai trair ainda mais. Então, por isso que agora o papado
é apresentado como alguém que vai restaurar uma supremacia que antes tinha perdido. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, minha parte eu estou fazendo no santuário, mas a minha igreja não está fazendo a sua parte. Percebe? O povo que eu levantei para um propósito na profecia não está fazendo um propósito designado. Então Jesus está mostrando, através da história, que o que ele se propôs a fazer no santuário, ele está fazendo. Isso, se nós trouxermos para a nossa vida, nós podemos aplicar perfeitamente a profecia em nossa vida. O que Jesus se propôs a fazer, nos lavar dos nossos pecados, nos dar a perfeição de caráter, entregar completamente ele mesmo para nós, para nos salvar dos nossos pecados, para não trairmos mais ele está fazendo. Qual é o problema? Nós, muitas vezes, estamos traindo Jesus. Percebe? Então, essa supremacia foi retirada do papado. Então, vamos continuar aqui para a gente ver. Aí você pode perguntar, mas por que o Uriah Smith, então, ele coloca 1870 como essa perda total? Por quê? Em 1870, eu coloquei escrito aqui, ó, depois eu vou mandar os slides para os irmãos, para depois, quem quiser anotar, né, talvez não dê tempo assim tão rápido. Mas o que aconteceu em 70? Eu deixei escrito aqui para ficar mais fácil. Até 1870, o Papa ainda governava vários territórios na Itália Central, chamados Estados Pontifícios, como um príncipe secular. Mas, em 1870, ó, o movimento nacionalista italiano, liderado por Garibaldi e o rei Vítor Emanuel II, invadiu Roma e anexou os Estados Pontifícios ao novo reino da Itália. O Papa Pio IX ficou confinado ao Vaticano, recusando-se a reconhecer a autoridade italiana e perdeu definitivamente o último vestígio de poder temporal. Daquele momento em diante, o papado deixou de ser um governante territorial e tornou-se apenas, do ponto de vista prático, um chefe espiritual e religioso. Então, não há mais poderio, né? A partir de 1870, não havia mais esse poder territorial. O papado não mandava mais nos exércitos, não mandava mais nas nações, então ele perdeu definitivamente isso. Depois, nós vamos ver agora o que acontece. Mesmo que o papado continue tentando restaurar sua influência, jamais recuperou o poder secular absoluto que possuía antes. Queridos, um ponto aqui importantíssimo. O papado, a figura papal, isso aqui, queridos, eu vou falar com toda a ênfase para que a gente possa perceber profeticamente o que nós estamos falando. O adventista do sétimo dia não deve olhar para uma figura papal para olhar e dizer assim, vou ficar observando aqui para ver o que ele vai fazer, porque a questão dominical vai vir a qualquer momento. Sabe por quê, queridos? Porque se você fizer isso, pense que você estava lá em 1892 e você, A.T. Jones está na sua frente e veja que 2 anos depois ele falou, Jesus já poderia ter voltado para a Terra. Mas digamos que você, como adventista do sétimo dia, está focado no Papa. O Papa vai fazer isso, o Papa vai fazer aquilo, o Papa vai fazer aquilo outro. Aí quando chega na Feira Mundial de Colombo, você não vê o Papa, você não vê o presidente dos Estados Unidos, você não vê nenhuma grande movimentação dessas lideranças, e você fica, não. Aí Jones fala assim, ó, rapaz, assina isso aqui, por favor, nos ajude, a causa é nossa. Aí você olha para Jones e fala assim, Jones, o Papa não falou nada. Jones, o presidente dos Estados Unidos não falou nada. Jones, não teve nenhuma movimentação. O Papa não foi no Egito para poder subir nas pirâmides, para poder apresentar os 10 mandamentos e falar do domingo. Jones, eu não estou vendo nada disso, Jones. Não tem nada a ver o que você está falando isso aí com a profecia, Jones. É até louvável o que vocês estão fazendo, liberdade religiosa, eu creio nessas coisas também. Mas isso aí que você está fazendo não tem nada a ver com o Apocalipse 13, Jones. Não vejo Vaticano, não vejo presidência, não vejo nada. Vocês entenderam, queridos? Então, o Papa em si não é uma figura a ser observada no sentido de movimentações, nós vamos ver isso aqui ainda com mais textos em relação a isso. Nem vamos esperar um poderio absoluto como o Papa tinha na Idade Média. Nós vamos ver que quando Ellen White fala da ressurreição desse poder papal, nós vamos ver como ocorrerá essa supremacia. Isso é muito, muito, muito importante. Nós vamos ver como é essa supremacia papal, e aí sim nós vamos ver para o que nós vamos olhar. Veja só. Então, nós vamos dividir duas coisas agora, que é importante, ó. O domínio espiritual / influência do papado, que vai continuar ativa e aumenta no tempo do fim, e o domínio temporal / político mundial total, como tinha na Idade Média. Esse não será plenamente restaurado. Nós vamos mostrar, vou mostrar um texto do Espírito Profecia para a gente ver isso de forma mais clara. Então, queridos, quando a gente fala que os Estados Unidos irão, né, fazer todo esse trabalho com o papado, a gente tem que ter clareza que o domínio que o papado ainda terá será um domínio espiritual. A questão política, ele vai estar envolvido, mas nós vamos ver como, porque nesse livro da Mensagem do Terceiro Anjo ele vai mostrar como. É um domínio que vai ser restaurado de influência, o papado vai ter influência em tudo. Nós vamos ver isso. Página 84 e 85 do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Vamos prestar muita atenção nisso aqui, ó. Jones fala assim,
Quantos de vocês já assistiram a uma apresentação de marionetes, como o show Punch e Judy? Muitos dos ouvintes levantaram a mão. Aqueles pequenos bonecos que saltam para frente e para trás, sacudidos para cima e para baixo, para um lado e outro, são manipulados por alguém por detrás da cortina. Você não consegue ver a pessoa. Esses fantoches sacudidos em todas as direções representam exatamente o que essas igrejas protestantes são atualmente nas mãos do papado. Então veja, quando eles fizeram, vocês entenderam que então, quando eles deram as mãos em 1892, eles então se uniram ao papado de tal forma que eles pensaram que era só uma associação religiosa. Mas na verdade o que aconteceu é que o papado então tomou as igrejas protestantes em suas mãos. E o papado ele não está mais preocupado em aparecer diante do mundo para ficar falando coisas, porque ele sabe que ele recebeu aquela ferida mortal. E ele sabe que dali para frente, né, ele tem um inimigo. Ele tem um inimigo, que o inimigo do papado é Jesus Cristo. Então o papado ele sabe que ele não vai conseguir mais as mesmas articulações que ele conseguia na Idade Média. Então o que é que ele faz? Agora, veja que ele mais fala que eles ficaram surpresos. Olha como eles estão dando poder para a gente, olha como eles estão se associando conosco. Mas, na verdade, o papado só utiliza as igrejas protestantes como marionetes, como fantoches. Mas vamos continuar para a gente ver esse detalhe. Ó. Ele, o papado, está nos bastidores, atrás da cortina. Ele não faz questão de aparecer mais. Ele não faz questão de reclamar aquele mesmo poderio completo que ele tinha na Idade Média. Ele manipula os fios e, por assim dizer, dispara o gatilho. Esses protestantes, em sua cegueira, pensam estar fazendo grandes coisas para si mesmos. Contudo, não passam de marionetes nas mãos do papado, que opera a seu bel prazer sobre esse governo e, por meio dele, com um impacto em todo o mundo. Nós vamos ver agora o que Ellen White vai dizer sobre isso. E isso ela vai se retratar agora, Apocalipse capítulo 13. E olha, tudo isso que a gente falou, agora a gente vai perceber isso de forma ainda mais clara no Espírito e Profecia. Veja só. Ellen White fala assim, vi que a besta de 2 chifres tinha uma boca de dragão, e o seu poder estava sobre a sua cabeça, e o decreto sairia de sua boca. Então vi a mãe das meretrizes. Quem é a mãe das meretrizes? Roma papal, né? A igreja ali católica, apostólica romana, a mãe das meretrizes, Apocalipse 18. Vi que a mãe não era suas filhas, mas separada e distinta delas. Ela faz uma distinção muito clara. Ela, olha só, queridos, ela teve o seu tempo, e este é passado. Olha só. Não é isso que o Smith falou lá no livro? Olha o que o Espírito Profecia está dizendo. A mãe das meretrizes, ela já teve o seu tempo. E esse tempo da mãe das meretrizes é passado. Está no passado. Passou. É isso que o Espírito Profecia está dizendo. E suas filhas, as seitas protestantes, seriam as próximas a subir ao palco e agir com a mesma mente que a mãe, quando esta perseguia os santos. Então, olha que interessante. O que ela está se referindo aqui? Ellen White está se referindo ao mesmo que o Will Smith fala sobre domínio temporal. A mãe das meretrizes sabe que esse domínio não vai ser restaurado completamente para ela. Então, ela vai fazer o quê? Ela tem que fazer com que suas filhas consigam algo que ela sabe que ela, por ela própria, não tem como mais. Então, vamos continuar aqui prestando atenção. Veja só. Suas filhas, as seitas protestantes, seriam as próximas a subir ao palco e agir com a mesma mente que a mãe, quando esta perseguia os santos. Agora, olha o que ela diz. Vi que a mãe tem declinado em poder. Olha que maravilha isso, queridos. Vi que a mãe tem declinado. Percebe que o Espírito Santo não está falando que o papado tem aumentado em poder? Não, porque profeticamente nós vimos ali em Daniel 7 o que está acontecendo com a figura papal em si. Então, o Espírito Profecia diz, vi que a mãe, ou seja, a gente sabe quem é a mãe, tem declinado em poder e as filhas têm crescido. Isso é importante. Então, nós vamos perceber aí claramente, né, essa história, e aí quando você projetar isso lá para 92, aí vai ficar tudo mais claro. Você vai perceber de forma bem clara isso. Então, você percebeu que ela diz que em relação à mãe, a mãe está caindo, está declinando, está descendo em poder. E o que está acontecendo com as filhas? São as filhas, então, nesses últimos dias, que estão sendo levantadas. Elas estão crescendo, elas estão com esse domínio, elas que vão pegar o Estado em suas mãos. E em breve irão exercer o poder outrora exercido pela mãe. Olha isso como é claro, gente.
Na próxima página, ela diz o seguinte: então, os católicos ordenarão. Essa palavra aqui, ó, é primordial. Onde que os católicos entram nessa cena final aí? Os católicos, eles têm domínio de quê? Um domínio espiritual. O papado tem um domínio espiritual. O papado, ele tem influência global, porque os protestantes estão fazendo isso. Então, a ordem vem dos católicos. Mas eles ordenam o quê? Olha o que Ellen White fala. Eles ordenarão os protestantes a avançar e emitir um decreto. Olha só, Roma por si só não faz isso. Vocês estão percebendo aqui? A mãe sabe que o poder dela está decaindo. Então ela percebe que por ela mesma ela não pode fazer, porque antigamente o Papa não precisava de ninguém. Se você falasse qualquer coisa e você fosse considerado uma bruxa, por exemplo, você ia para a fogueira, por ordem papal. Né? Se tivesse algum problema em algum país e o papado visse lá, ó, não, isso aqui não quero não, esse rei aí está contra meus favores, saia. Ele tinha poder para isso. Então, mas ele já não desfruta mais disso. Então, o que é que os católicos vão fazer no final? Eles ordenarão para outros fazerem. Então, ele diz, olha, os católicos ordenarão os protestantes a avançar e emitir um decreto, dizendo que todo aquele que não observar o primeiro dia da semana, em vez do sétimo, deverá ser morto. E os católicos, cujo número é grande, olha o que eles vão fazer, queridos. Se levantarão ao lado dos protestantes. Vocês percebem isso? Você percebe que, então, é essa figura das filhas se levantando. Os católicos percebem que eles já não têm mais o mesmo poder que tinha lá atrás. Então, as filhas já levantaram acima da mãe. Então, os católicos dizem, não, nós vamos ficar do lado de vocês. Tanto é que, olha a próxima frase do texto, os católicos darão o seu poder à imagem da besta. Olha isso. Então, os católicos, eles pegarão o poder deles e vão dizer assim, olha a imagem, vai lá, faz. Eles vão ajudar. Eles vão dizer assim, olha, esse movimento que vocês estão fazendo, faz. Por quê? É óbvio, porque quando as igrejas protestantes fazem isso, pegam leis religiosas e fazem com que saiam decretos civis, decretos políticos, eles estão nesse ato, Ellen White fala assim, nesse ato estão adorando o papado. Então, o papado não precisa que você se ajoelhe como a estátua de Nabucodonosor. Se, quando estava ali Nabucodonosor, imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que ele pediu para baixar, todo mundo ia ajoelhar. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego pensassem assim, ó, bom, eu sou judeu, né? Não vou me ajoelhar, mas também não quero morrer. Então, quando todo mundo baixar, eu vou só me agachar assim, ó, e vou botar minha cabeça para baixo. Isso já seria suficiente, né? Se ele se agachasse, se ele amarrasse o sapato, né, as correias da sandália, já era suficiente. Então, aqui, quando isso acontece, quando os protestantes fazem isso, embora eles não estejam ali dizendo, olha, nós adoramos o papado, embora eles não estejam se agachando, mas no ato de decretar uma lei religiosa no poder civil, isso, eles já estão trazendo o mundo à adoração à primeira besta. Então, os católicos, por verem isso, eles estão dizendo, vamos, continua. Aí ela diz, ó, e os protestantes trabalharão assim como sua mãe trabalhou antes deles para destruir os santos. Percebeu que houve uma transferência de poder? E os protestantes trabalharão assim como sua mãe trabalhou antes deles para destruir os santos. Mas antes que o decreto produza frutos, os santos serão libertados pela voz de Deus. Então, queridos, esse é o cenário que nós vamos ver. Então, quando nós olhamos para essa figura, o papado ele recebe a adoração de volta por meio do protestantismo. E não porque ele se levanta sozinho e começa a falar assim, agora todo mundo vai me adorar. Não. O protestantismo, por meio do Congresso Legislativo, por meio de tudo isso, por meio das adorações das igrejas, eles vão cada vez mais se unir à questão papal. Nós vimos que os protestantes vão fazer isso. Então, por isso que lá atrás, quando eles perceberam, olha como vai ficar claro agora, quando eles perceberam que o protestantismo se uniu lá atrás, e eles pediram uma petição só, para que uma lei que tinha coisas relacionadas ao papado, à questão do catolicismo, saísse nos Estados Unidos, eles falaram, eita, não pode. Isso aí agora vai ser o erguimento da imagem da besta. E aí o que é que aconteceu? Quando eles foram apresentar, muitos olhavam assim, não, o papado não foi restaurado, não, o papado não vejo o papado nada disso. Então o papado, queridos, eles vão agir agora por trás dos bastidores. Por isso, queridos, que em relação a essa movimentação, Deus ele é tão maravilhoso, que Deus então vai introduzir na profecia outro poder. Isso é fantástico. Olha só o que Deus fez lá atrás e o que Deus vai fazer nos últimos dias. Deus é tão lindo que ele nunca deixa o seu povo
sem entender os fatos. Vejam, em relação a essa questão dominical, olha o que Ellen White vai dizer agora, e a gente vai estudar o que é o velho mundo. E isso aqui, queridos, é fantástico. A gente vai já finalizar já. Esse é o último ponto que a gente vai ver. Olha só, Ellen White diz assim: no movimento ora em ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isso, estão abrindo a porta para o papado, a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no velho mundo. Então, o que o Espírito de Profecia está mostrando para nós é que lá nos Estados Unidos, à medida que os protestantes eles vão fazendo essas coisas, ou seja, trazendo leis religiosas né, para questões civis, questões políticas ali, eles estão nada mais, nada menos do que abrindo a porta para o papado, para essa supremacia que ele tinha lá atrás, ser restaurada. Que supremacia? A que eles perderam no velho mundo. Ora, o que é o velho mundo? Talvez muitas pessoas já leram esse verso, mas nunca viram o que é o velho mundo. Eu deixei escrito aqui, depois a gente vai ver outro texto agora dos pioneiros para a gente ver. No contexto de Ellen White, velho mundo refere-se à Europa, especialmente à Europa ocidental e central, onde o cristianismo e o papado existiam há séculos, antes do descobrimento e colonização das Américas. Então, velho mundo é a Europa, onde a igreja romana nasceu, cresceu e dominou. E o novo mundo, as Américas, especialmente os Estados Unidos, fundados depois da Reforma em contexto de liberdade religiosa. Então, esse termo velho mundo era usado pelos europeus no século XV para se referir aos continentes que eles já conheciam, que era Europa, África e Ásia. Então, quando a gente fala assim, ó, o velho mundo, Ellen White está dizendo que era o mundo conhecido até então pelos europeus. Ok? Esse é o velho mundo. Tudo que estava além disso era desconhecido para eles. Quando os europeus chegaram à América, passaram a chamar esse novo continente de Novo Mundo. Agora, olha que interessante. À medida que o papado foi, né, perdendo o poder no velho mundo, ele agora quer se estabelecer o seu poder no novo mundo. E aí tem um detalhe agora importante. Como foi que Deus foi, então, atuando, né, dentro desse cenário? Olha só o que diz Stephen Haskell no seu livro A História do Vidente de Patmos. Ele diz assim: de 1492 em diante, a Europa ouviu relatos de uma nova terra além-mar. Os navegadores, geralmente em busca de ouro ou glória, exploraram as costas e estabeleceram colônias. Mas nem a riqueza nem a honra teriam influência no acordo final. Deus reservou o território, e depois conhecido como Estados Unidos da América, para o plantio da verdade oprimida. Então, olha só, no velho mundo, o papado estava tendo aquele poder, né? Aí o que Deus fez? Bom, a mensagem precisa avançar, a mensagem precisa chegar em outras terras. Então Deus foi fazendo com que a mensagem dele chegasse às Américas. Agora a pergunta é, como foi que Deus fez isso? E olha só o que Deus fez, meus amados. Isso está no livro agora, A História do Profeta Daniel. Talvez alguns de vocês tenham esse livro. Olha só, em 1453, porém, Constantinopla foi capturada e desde então permaneceu nas mãos dos turcos, os mais ousados defensores da doutrina de Maomé. Aí Haskell fala assim, ó, assim como a fundação de Constantinopla é um marco na história, a conquista dessa cidade em 1453 é outro marco. Um dos maiores golpes sofridos pelo papado se deveu ao influxo para a Itália de estudiosos gregos expulsos de Constantinopla pelos invasores muçulmanos. Primeira pausa aqui. Olha o que aconteceu. O papado lá atrás, né, em 1453 para frente, ele recebeu um golpe. O que aconteceu? Em 1453, os turcos, eles invadiram Constantinopla, que era aquele território lá de Alexandre, né, a parte norte do Império de Alexandre, e é por isso que os pioneiros consideravam que a Turquia passou a ser o Reino Norte de 1453 para frente. Então, quando a Turquia tomou Constantinopla, o que a Turquia fez? Expulsou os gregos que estavam lá, e muitos desses gregos migraram para a região da Europa, só que eles levaram consigo, por que Haskell fala que foi um golpe em Roma? Porque Roma, nessa época, queridos, Roma pegava as Bíblias e o povo não tinha acesso. O povo não conhecia a linguagem, né? Aquele grego da Bíblia. O povo não tinha acesso a escritos dos pais da igreja. Só que quando esses gregos que estavam lá foram expulsos pelos muçulmanos, eles vieram para a Europa e trouxeram consigo os escritos. E aí o que aconteceu? Através desses escritos, o povo começou a ler, o povo começou a entender, e aí o papado sofreu um golpe, porque o conhecimento começou a aumentar. Então, assim que os turcos dominaram a Constantinopla, eles expulsaram esses gregos, só que eles fizeram outra coisa também.
Veja, nós estamos em 1453, eles tomam Constantinopla. Quando eles tomaram Constantinopla, logo depois vem o que a gente conhece na história como as grandes navegações. E aí o que aconteceu? Cristóvão Colombo, por exemplo, né? Foi um deles que saíram ali no mar para desbravar. Só que Cristóvão Colombo tinha uma rota, queridos. Olha como Deus é maravilhoso. Ele tinha uma rota. E ele ia passar por um local que quem estava dominando Constantinopla era que dizia se podia passar ou não, se estava aberto ou não. Quando eles chegaram lá, os muçulmanos falaram assim, aqui não, meu amigão. Aqui você não passa, não. E aí o que aconteceu? Olha o que Haskell fala. A descoberta da América se deveu ao fechamento da rota oriental para as ricas ilhas do Oceano Índico pelos muçulmanos em Constantinopla e na Ásia Menor. Assim, de formas que geralmente não se percebe, Deus agiu para promover a verdade até mesmo por meio daqueles que eram ignorantes dela. Ou seja, se você for estudar os pioneiros da igreja, você vai ver que eles marcam que... Por que a Turquia se torna o rei do norte? Porque quando Alexandre o Grande morreu, o império dele foi dividido em 4. Rei do norte, rei do sul, rei do leste e rei do oeste. O rei do norte era quem dominava Constantinopla. Então, em 1453, eles foram para lá e tomaram. Pronto. Só que Constantinopla, queridos, é a cidade que dá para você chegar nos outros continentes. Você tem que passar por lá, né? Pelo mar. Aí, o que aconteceu? Cristóvão Colombo, ele queria fazer, né? Comprar algumas coisas, ver alguns ouros, algumas coisas. E ele já tinha a rota traçada, que os europeus conheciam. Então, ele foi. Só que quando ele chegou lá, os muçulmanos já tinham, os turcos, né? Os turco-otomanos já tinham tomado Constantinopla. E eles disseram, ó, aqui você não vai passar, não. Aí eles fecharam a rota, aí Cristóvão Colombo tem que fazer o quê? Rapaz, a gente vai ter que tomar outra rota aí. E nisso que ele tomou outra rota, é aí que a gente conhece como o descobrimento da América. Então, Haskell fala no livro dele que Deus operou para que, através dos muçulmanos, né, através do Império Turco-Otomano ali, Deus operou para que a verdade dele, a mensagem do Evangelho, chegasse na América, e é assim que a América foi descoberta. Percebe? Então, até a história dos Estados Unidos está diretamente relacionada com a história dos turcos otomanos, né? Então, veja como Deus vai traçando essa história. Porém, queridos, veja o que Haskell fala, assim como a fundação de Constantinopla é um marco na história, a conquista dessa cidade em 1453 é outro marco. Então, quando eles tomaram Constantinopla, foi um marco porque foi a partir dessa tomada de Constantinopla que depois surgiu a América. Porque se os turcos não tivessem feito isso, Cristóvão Colombo não teria chegado às Américas. Aquilo não teria acontecido. Por isso que Haskell fala, muitos nem percebem isso, né? Mas Deus agiu, permitiu que fosse assim, porque ele queria aumentar a verdade do Evangelho. E assim como lá atrás, no surgimento da Europa, ou no surgimento da América, né, Deus permitiu que um marco fosse feito em Constantinopla, Haskell fala que agora, no final, nessa guerra que vai acontecer aqui na América, que vai suscitar os Estados Unidos, o papado contra o povo de Deus, Deus vai permitir de novo um outro marco em Constantinopla. E qual é essa profecia? Porque o papado ele agora age nas sombras. Ele agora está movendo os fantoches. Ele está, assim como na Feira Mundial de Colombo. Não se viu o Papa, não se viu a situação ali, mas ele estava por trás daquilo. Porque tinha um cardeal lá dentro mexendo as coisas. Mas a maioria do povo não estava vendo. Então, Deus ele é tão maravilhoso que nesses últimos dias, Deus vai dar outro sinal para o povo de Deus, para eles perceberem a movimentação do fechamento da porta da graça. E qual é esse sinal? Veja que no início ali da América, Deus permitiu um sinal em Constantinopla, e agora no final vai ter outro sinal em Constantinopla. O que é que os pioneiros diziam? E a gente fecha com esses textos. Tinha mais coisa para a gente falar, mas é muita coisa, senão a gente vai ficar até bem mais tarde. Mas eu vou fechar aqui, olha o que Haskell, o próprio Haskell nesse livro ele fala. Como lá atrás, no erguimento da América, Deus permitiu um sinal em Constantinopla, agora no declínio da América, na destruição da América, outro sinal vai ser dado também em Constantinopla. Olha o que ele vai dizer. Ó. Todos os olhos estão focados nesse local. E isso tem sido assim por anos. A Turquia é reconhecida universalmente como o homem doente do Oriente. E a única razão pela qual não morre é porque intoxicantes lhe são administrados, figurativamente falando. Primeiro por uma nação, depois por outra. O tempo virá quando ela irá se retirar de Constantinopla e assumir sua morada na Palestina, ou seja, armar sua tenda entre os mares Mediterrâneo e Vermelho. Daniel 11:45, né? Repetidas vezes o mundo tem sido levado a perceber que o fim de todas as coisas está muito próximo, pois todos sabem que quando a Turquia sair de Constantinopla, haverá uma quebra geral da Europa. Podem não citar esse conflito iminente como a Batalha do Armagedon, mas Deus assim a denominou. E então ele cita o selamento. Ele diz assim, ó,
Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aí o verso 2, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E aí Haskell finaliza aqui, ó. Esses anjos, ou seja, os anjos que estão aqui participando da obra do selamento, esses anjos agora detêm os ventos da discórdia, esperando que a igreja de Deus se prepare para a sua vinda. O anjo que aplica o selo passa por Jerusalém, a igreja, para colocar o selo do Deus vivo nas testas dos fiéis. Ezequiel 9, né? E enquanto esse trabalho prossegue, a Turquia se destaca como um marco nacional para o mundo, para que os homens possam saber o que está acontecendo no santuário do alto. Ou seja, o que vai acontecer no final? Essa movimentação toda dominical está acontecendo, os inimigos de Deus têm trabalhado nas trevas, né? O papado está movendo todas as questões em todos os lados. Depois, pela graça de Deus, nós vamos fazer uma live específica, né, sobre essa guerra final entre o islamismo e o papado, né? Nós vamos ver alguns versos da Bíblia sobre isso, em Apocalipse 9, e também em relação a Ezequiel 38, 32, 35. Nós vamos estudar tudo isso pela graça do nosso Deus. Mas hoje nós estamos falando especificamente sobre esses 2 poderes, né? Os Estados Unidos, a América Protestante e esse último sinal que os pioneiros disseram, que depois, em outra live, nós vamos ver como que os muçulmanos, no final, vão se colocar em relação à questão dominical. Nós não vamos tratar isso hoje nessa live. Mas veja só, enquanto esse trabalho prossegue, ou seja, enquanto o selamento está acontecendo, quem se destaca como marco nacional para o mundo? A Turquia. Por quê? Porque Daniel 11:45, isso aqui, queridos, nós estamos falando a forma como era interpretado desde o início, né? Então, quando a Turquia se movimentar rumo a Jerusalém, o que Haskell fala? Olha, enquanto existe selamento, ela não vai fazer nada. Enquanto cada fiel está sendo selado na sua testa, não vai acontecer nada na Turquia. Mas no dia que o último fiel for selado em sua testa, eles vão se mover. Por isso que ele fala, a Turquia foi deixada na profecia, não para tirar o papado de cena, nada disso. Ela foi deixada, eles usam a palavra no inglês como guidepost. Foi um marco, um sinal, uma placa de sinalização, para que você possa saber que quando o selamento chegar ao seu fim, quando o anjo que sela, né, o terceiro anjo, a gente fala que é o terceiro anjo, que sela a testa dos fiéis, quando ele terminar a sua obra, aí ele diz, você pode saber, nesse momento eles vão rumo a Jerusalém. Esse é o sinal do selamento final. E por fim ele diz, o olho de Deus está sobre o seu povo, e ele nunca fica sem uma testemunha no mundo. Ninguém sabe quando a Turquia deixará a Europa, mas quando esse fato ocorrer, a história da terra será curta, e em seguida será dito, quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é justo, seja justificado ainda. Hoje é o dia da preparação. Então, meus amados, o que é que nós vemos? Para a gente finalizar, Deus, ele dá sinais. Se você for olhar, tem um material, que eu não lembro agora qual é, que diz o seguinte, ao longo de todas as épocas, ao longo de todas as eras, Deus, ele sempre falou para várias nações. Se você pegar o livro de Isaías, por exemplo, Deus vai dizer assim, ó, peso de Damasco, peso de Dumar, peso da Filístia, peso de Tiro, peso de Sidom. Então, Deus, ele sempre falou para várias nações. Nos últimos dias, meus amados, Deus, ele continua sendo maravilhoso, ele sempre deixa testemunha em várias nações. Então, por exemplo, uma grande profecia tremenda, nós vamos fazer uma live ainda sobre isso, né? Gog e Magog, a Rússia nos últimos dias, nós temos muito material da nossa igreja no passado sobre isso, né? Nós vamos apresentar para os irmãos depois, nós vamos fazer uma live sobre isso, estudando verso por verso ali. Essa guerra que nós estamos vivendo hoje, meus amados, nós estamos vendo diante de nossos olhos o Irã, Israel, né? Nós estamos vendo os Estados Unidos entrando na situação. Quando você vai pegar os materiais dos pioneiros ali falando sobre essas coisas, você já vê eles falando do Irã, você vê eles falando de Israel, você vê eles falando da Rússia, Estados Unidos. Todos os poderes que eles já falavam, que vão ter atuação no final, estão diante dos nossos olhos atuando, e muitos de nós estamos pensando que Deus vai fazer o quê? No passado Deus falou para várias nações, agora é só Vaticano e Estados Unidos. Não, queridos. Deus, ele deixou várias testemunhas na terra para o seu povo. Principalmente vai ser um sinal extremamente que vai chamar a atenção do mundo inteiro quando eles partirem rumo a Jerusalém, a Turquia. Então Deus, ele dá vários recortes nas profecias. Ele mostra uma profecia na América, ele mostra uma profecia no Oriente, ele mostra uma profecia em tal ponto, porque foi assim que ele sempre fez.
Se você for lembrar, na época dos judeus, e a gente finaliza falando deles, na época dos judeus, o que foi que Deus fez? Deus deu várias profecias para os judeus, para que eles não errassem. Olha, eu vou dar profecia aqui. Vai ter uma profecia lá em Belém da Judéia, mas vai ter uma profecia aqui também em Jerusalém. Vai ter uma profecia também no trono de Judá. Vai ter uma profecia em tal lugar. Olha o que Deus falou, por exemplo, através de Jacó. O cetro não se arredará de Judá até que venha Siló. Ou seja, enquanto o Messias não vier, o cetro não arreda de Judá. Aí Ellen White fala, quando eles viram que o cetro se arredou de Judá e Roma assentou no trono, era para eles entenderem, nasceu o Messias, mas eles não perceberam isso. Percebe? Então tinha várias, a estrela que procederá de Jacó e tudo isso. Então Deus, ele faz o quê? Ele dá vários sinais, várias profecias, vários locais, para você que é o estudante atento da profecia, começar a juntar os recortes, começar a juntar as coisas, eita, agora chegou o tempo. Então essa movimentação que está acontecendo aqui, com certeza é a última movimentação. Agora vai. Então, quando Jones e outros estudantes das profecias perceberam, eles analisaram a situação que estava acontecendo nos Estados Unidos, também no Oriente, ali, aquela época estava fervilhando de acontecimentos, eles perceberam, é agora. Essa movimentação vai dar um problema para nós. Então, vamos agir, vamos atuar. Então, queridos, que Deus venha verdadeiramente, né, nos fazer voltar ao estudo dos nossos pioneiros, estudar as profecias de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, através desses homens do passado, e também que Deus nos leve a entender verdadeiramente os fatos sem esquecer da nossa história passada. Então nós vimos que essas mãos já foram dadas entre a América e o Vaticano, né, entre o papado e a América. Nós vimos outros detalhes das profecias, que a mãe tem decaído, nós devemos levar isso em conta, né? A mãe tem decaído, as filhas estão crescendo, então o poder secular, todo o poderio de nações, militar e bélico, são das filhas e não da mãe. A mãe volta com sua influência, com seu poderio, mas a mãe vai agir nas sombras. Então, os acontecimentos, você não precisa ficar olhando, vou ver o Papa, porque o Papa agora vai para não sei onde, o Papa entrou ali, entrou cá, entrou ali, foi para lá, veio para cá, pegou o avião, foi para não sei onde. Não precisa disso. Percebe? Então, que Deus possa nos ajudar a não sermos como os judeus do passado, que tinham tantas profecias, Deus foi ensinando através dos profetas durante tanto tempo, mas ainda assim não foi suficiente. Mas que em nome de Jesus, na minha vida, eu quero isso para a minha vida, e que você queira isso para a sua vida também, que essa cegueira espiritual não esteja sobre nós. E que nós estejamos despertos e com os olhos atentos para as profecias dos últimos dias. Pela graça de Deus, se Deus permitir, nós estaremos estudando também ainda a profecia de Gog e Magog, né? Estudando detalhes ali, essa situação que está acontecendo nessas guerras aí. O cenário, meus amados, por mais que pareça estranho, né? Por que os Estados Unidos está entrando nessa guerra e tudo isso? Queridos, nós, adventistas, já podemos falar coisas antes que aconteçam. Nós já podemos olhar para o que está acontecendo e dizer, olha, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Porque eles já falavam, os pioneiros já falavam sobre todas essas coisas há muito tempo. E nós vamos estudar isso pela graça do nosso Deus. Então, fique atento aí, para estarmos juntos mais uma vez, né, nos próximos dias. E também que Deus nos abençoe para que, em nome de Jesus, a verdade venha santificar cada dia mais nosso coração. E preparando nossa alma com a justiça de Cristo, e estando atento aos movimentos de Jesus no santuário, porque essas nações, o Smith fala, Deus deixou a Rússia, a Turquia, os Estados Unidos, o Vaticano na profecia, para você entender a movimentação de Jesus no santuário. Depois leia lá Daniel capítulo 12, lá no livro de Smith, que você vai ver isso. As nações estão aí para isso. Você começa a entender o que está acontecendo, e você começa a entender, Jesus está adiantando o processo. Jesus está vindo, seu coração começa a arder cada vez mais, cada vez mais. Mas sem profecia, o povo se corrompe. E por que sem profecia o povo se corrompe? Porque o povo vai olhar as coisas acontecendo, mas não vai causar nada na mente, a mente está entorpecida. Mas quando você entende profeticamente esse ponto, você começa a ver tudo acontecendo, você entende o preparo que é urgente, e você se santifica cada vez mais, você ora, você se entrega, e é isso que Jesus quer. Por isso que Ellen White fala, quando entendemos verdadeiramente Daniel e Apocalipse, haverá um reavivamento em nossa igreja. Que esse reavivamento comece em nós, através de nós, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para te finalizar? Oremos juntos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião que tivemos aqui de santos, dos teus santos, ó Pai, dos últimos dias, que estão buscando, Pai, entender mais a profecia. Somos estudantes, Senhor. Estamos estudando, ó Pai. Estamos buscando, Pai amado. Quantos de nós, ó Pai, tínhamos até mesmo preconceito com nossos pioneiros, muitas vezes, pegar os livros para ler. Mas estamos vendo nesses últimos dias, ó Pai, tudo que eles falaram ali, Senhor, como o Senhor foi guiando a nossa história no passado, tudo se cumprindo agora, meu Deus. E talvez não tenhamos, nós não tenhamos, não vamos ter tanto tempo mais, Senhor, como eles tiveram.
Teremos que fazer em meses o que muitos não fizeram em anos, Pai. Por isso te pedimos, ó Pai, todo aquele, Pai, que está aqui nessa live, nesse momento, também assistindo no futuro pelo YouTube, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor dê capacidade de leitura cada vez mais rápida e abrangente, que a gente consiga ler um livro, Senhor, pegar esses livros dos pioneiros, pegar os livros de profecia, em uma passada, Senhor, aquilo que a gente está lendo, que nossa mente absorva rápido, e que a gente consiga entender e fazer as conexões, Senhor, porque é a nossa vida que está em jogo, Senhor, é a nossa salvação que está em jogo. Por isso, meu Pai, nós estamos aqui na qualidade de estudantes, de pedintes ao Senhor, Pai. Por favor, continue nos guiando, Pai. Continue nos fazendo entender todo o quadro das profecias, para que não venhamos a rejeitar agora Jesus em sua vinda, Pai. Queremos sim, Senhor, estar prontos. Não queremos ser pegos de surpresa, meu Deus, quando o selamento terminar. Queremos que em nossa testa esteja o selo do Deus vivo na nossa família, Pai. Quantos nossos familiares têm rejeitado, Senhor? A gente muitas vezes fala para eles, mas não adianta, Senhor. Mas nós cremos no Teu poder e nós cremos que através das orações o Senhor se manifestará poderosamente através do Seu povo, Pai amado. Ó Deus, talvez hoje, no final, a gente não consiga contemplar todas as dúvidas, mas eu creio, Pai, no poder do Espírito Santo. Que todas as almas que estão aqui, Senhor, nas madrugadas, coloquem seu joelho no chão, busquem, Senhor, do Senhor entender cada vez mais, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor disse, pedi e recebereis. Pai amado, nós te agradecemos por essas bênçãos, ó Pai. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.